Fala galera, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do GoCast. Meu nome é Felipe, tô aqui com o Gabriel. Antes de apresentar o nosso convidado, que hoje é mais que especial, vou pedir pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar. Então hoje, aqui ao meu lado, Gabriel Antunes. Dá boa noite. Boa noite, galera. E aqui na nossa frente, o mais novo fenômeno da internet, Arthur Freixo. Boa noite. E aí, como é que você tá? Estou muito bem, fico muito grato pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Pô, prazer é todo nosso, cara. Então, assim, acho que aqui pra começar, eu sempre gosto de abrir pro convidado, pra ele se apresentar um pouco, falar de onde que ele veio, como é que ele chegou. Não contar a história toda de vida, porque senão a gente vai ficar aqui um maior tempão, porque todo mundo tem muita coisa pra contar. Mas dá uma breve introdução pra quem não te conhece e tá te conhecendo vendo esse vídeo agora. Difícil, mas... Uma breve introdução, Bom, acho que é vou dar velho. um contexto para vocês. Meu nome é Arthur Freixo, eu tenho 19 anos. Você pode falar aqui também, se quiser. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não estudo moda, estudo direito na UERJ. E há pouco tempo, mais ou menos cerca de um mês atrás, eu viralizei na internet, principalmente no TikTok, com os meus vídeos de look do dia e arrume-se comigo. Desde então, eu tenho tido uma repercussão muito grande, muitas pessoas me procurando para saber mais sobre o meu estilo, saber onde comprar as coisas e como combinar as peças. E por isso tô Cara, aqui. Irado, não sabia que você faz direito. Não, primeiro, a gente faz direito também. Faz direito também. A gente faz só que a gente faz na FRJ. FRJ. Então, pô, você tá em qual período? Terceiro período. Ah, então... tem 19, né? A gente tem 21, a gente tá no... Nem sei. Sexto, tá indo pro sétimo. Cara, acho muito maneiro, só que, pô, eu não fazia ideia de que tinha um mês só. Tem um mês. Mas vamos lá, você começou a produzir conteúdo tem um mês ou você viralizou tem um mês? Eu não era de produzir muito conteúdo, então não tinha esse foco. Eu sempre encarei as minhas redes sociais como uma espécie de diário virtual. Entendi. Então eu fazia uma trend que eu gostava, que eu achava bacana, mas não tinha esse compromisso de fazer vídeos para viralizar. Entendi. Isso foi algo totalmente inusitado, não foi algo calculado ou premeditado, mas que aconteceu e que eu sou muito grato porque é algo totalmente positivo. Não, com certeza. Então, assim, você já tinha um estilo de vida que é basicamente o que você mostra hoje, é a mesma você coisa. já se arrumava desse jeito? Como que foi? Sim. Os meus pais são professores e sempre me incentivaram muito as artes, a cultura de uma forma geral. E desde muito pequeno eu sempre tive muito espaço e muita liberdade para escolher as roupas que eu queria vestir. Então, desde uns 4, 5 anos, eu já ia às lojas que eles me levavam e eu falava, eu quero essa camisa, eu quero essa calça, e eu fazia as minhas combinações. E minha mãe conta que às vezes ela me arrumava pra gente sair, ou pra ir ao médico, enfim. E quando ela ia se arrumar e voltava, eu já tava com outra roupa diferente. Eu enxergo muito a moda como uma forma de comunicação. Com certeza. A moda é um veículo para você se comunicar com o externo. Então, tudo e todos que estão ao seu redor. Não é só uma roupa bonita, não é só um estilo, não é só um tecido. É uma mensagem, é um código. Sim, com certeza. E o homem até tem essa cultura brasileira, o homem brasileiro tem essa cultura da mãe arrumar ele, né? Tem muito isso. Principalmente criança, né? Com certeza. É assim, eu acho que você tocou num ponto que A menina é mais incentivada, né? O homem acaba sim. não se preocupando tanto, mas a gente tá vindo de uma geração diferente, que a galera tá se preocupando mais. Ele tocou num ponto em falar da moda como uma forma de se expressar pro universo como um todo, que eu te falei, até pouco tempo, mesmo já com a marca, eu não dava tanto valor, eu não tinha essa percepção tão aguçada de que era tão importante, ou que tinha tanto significado por trás. Eu sempre fui um cara que, me vestia, muito básico, não me preocupava tanto, assim, com a forma como eu realmente estava saindo, era o que eu gostava, estava confortável, mas nunca parei pra pensar, de fato, em, se eu for pra tal lugar, se eu montar um look dessa forma, talvez fique mais apresentável, fique melhor, me sinta melhor, ou combine mais com a ocasião. Então, trazer você aqui com essa percepção que você teve desde novo, já é uma construção, de pessoa totalmente diferente. Com certeza. E então, que a moda é quem você quer passar mesmo. Quem você quer, o modo que você quer se expressar pro mundo. Exatamente. Eu falo sempre que a moda é um retrato da sua alma.
ela é uma parte da sua identidade e ela é uma construção visual da sua personalidade. Então você passa muito pela moda. Um exemplo claro disso é a BBB Rafa Kalimann. Você pega a transformação visual de como ela era antes do BBB e como ela era durante o BBB. Antes ela tinha um cabelo liso, loiro, com um corte reto. Quando ela foi pro BBB ela tinha um cabelo mais ondulado, mais comprido. Então uma visão totalmente diferente. Ela tinha antes uma visão de uma mulher sexy, determinada, e durante uma visão de uma mulher meiga, frágil, delicada. Você acha que isso foi proposital ou aconteceu? Acredito que foi proposital, ela não foi a primeira pessoa a fazer isso, muito possivelmente não será a última, e isso faz parte de uma construção visual. Não estou dizendo que ela inventou um personagem, Claro, mas é muito mais fácil conseguir o apelo do público quando você tem uma figura mais fácil e mais dócil. Entendi. Tem mais. Ela se identifica mais com o público. Porque assim, eu nunca tinha parado pra analisar. Eu já vi algumas que são mais visíveis, que pessoas que você às vezes conhece fora do reality ou de algum momento que ela tá em muita ascensão, ou tá assim, sendo vista, e você vê que tem uma mudança tanto de postura, às vezes de aparência, Sim. ou a pessoa ela sabe que tem um momento que ela vai estar com muita visibilidade e ela pega aquele momento ali pra realmente ficar marcada, pra ter uma atitude que vai realmente ser lembrada, pra ter um look que vai ser muito ousado que ninguém esperava. Então realmente essa construção de personagem, principalmente pra quem tá em ascensão na mídia ou que aparece bastante, faz muito sentido. Porque assim, eu, por exemplo, que eu não apareço, eu nunca me preocupei em estar em tal lugar, talvez o público vá me ver de uma forma diferente. É realmente um pensamento maneiro. Acho que muita gente que assiste não repara. Tipo, acaba ficando muito engajada com o personagem que já tá ali, que ela não repara que a pessoa antes era de uma forma, e aí ali ela tá fazendo isso de propósito. Acaba indo de uma forma E natural. acaba sendo um subconsciente também, né? A imagem que você quer passar, as pessoas não necessariamente vão julgar assim de cara, né? Mas acaba que é meio intrínseco, né? Isso. Você se identifica com o que você está vendo. Se identifica e mexe com o nosso psicológico, a nossa percepção, se vai ser uma percepção mais calorosa ou mais distante. Inclusive, o uso das cores tem um significado. Então, por exemplo, pessoas que vão comprar uma embalagem de um produto light, você pode perceber que normalmente esses produtos têm embalagem prateada, verde ou azul. Uhum. Dificilmente eles têm cores, por exemplo, de roxo ou vermelho, porque o azul, por exemplo, é uma cor que transmite confiança, lealdade, a pessoa se sente mais segura. Muitas pessoas, inclusive, indicam você usar azul na sua entrevista de emprego, Uhum. porque passa um ar de seriedade. Eu já tinha visto muito essa questão das cores em relação a marketing. Então, aplicado para moda, e uma parada que eu fico bolado, a primeira vez que eu vi eu fiquei assim assustado. A mudança que as cores têm na iluminação do seu rosto. Sim, Colorimetria. caramba. Cara, isso daí, a primeira vez que eu vi, eu não acreditei. A pessoa botando uma blusa na frente, por exemplo, Super uma blusa escura, vermelha. né? Olheira aparecendo. Parece olheira, parece que a pessoa tá cansada, ela tira, tá um tom mais claro, o rosto já muda de uma forma completa, assim. É realmente incrível. E tem um estudo por trás. E aí você tocou num ponto no começo, que você falou que muitas pessoas acham que você faz moda, mas você faz direito. Você nunca pensou em fazer moda? Eu sempre encarei a moda como um hobby. Durante o meu ensino médio eu tinha um leque de opções para estudar na faculdade e moda esteve dentro desse leque por um período muito curto, mas foi algo que eu descartei. Mas por que, assim, que você descartou? Porque eu gostava mais do direito, eu enxergava mais o direito como Uma profissão, né? uma profissão. Porque eu nunca tinha pensado ou cogitado a possibilidade de ser um criador de conteúdo Influenciador. ou de trabalhar com isso, com a minha imagem. Embora tenha sido algo que... Tá E acontecendo pra fazer agora, né? moda também não precisa fazer faculdade, né? A gente tá fazendo moda aqui. Você se expressando já tá fazendo moda. As pessoas têm muito esse assim, pensamento limitante, às vezes, É. de... pra fazer moda você tem que entender das cores, tudo. Obviamente que tem a galera que tem que entender mesmo, mas, por exemplo, vai falar isso pra uma pessoa que não tem tanta instrução, mas ela vai se vestir da forma que ela gosta e ela tá fazendo moda de alguma forma. Assim, seguir a carreira de moda de forma profissional, por exemplo, você se desenvolver como estilista, como um figurinista, esse tipo de coisa, realmente você precisa Não, com se certeza. dedicar ao estudo técnico. Mas você falando, o pouco que a gente está conversando aqui, você percebe que você tem um conhecimento técnico de moda muito grande. Então você realmente leva como um hobby e estuda isso.
Sim, eu gostava muito do canal da Lilian Patti, que é uma editora e jornalista de moda. Ela tem um conteúdo muito bacana. E então, todos os conteúdos que eu mostro nas minhas redes sociais são conteúdos que eu realmente gosto e que fazem parte da minha vida. Então eu não falo só de moda, eu falo, por exemplo, de culinária, porque durante a pandemia a cozinha foi um ambiente no qual eu me aventurei muito. Eu falo de skincare, eu falo da minha rotina, eu falo de etiqueta, eu falo de assuntos que fazem parte da minha vida. Sim. De esportes, por exemplo, eu não saberia falar muito, porque não é uma coisa que faz parte da minha realidade, do meu cotidiano. Eu não estudo o assunto para falar nas redes sociais. Cara, e te cortando um pouco, eu acho assim que é o melhor formato pra você conseguir produzir conteúdo, porque você tem que se forçar a produzir Sim. conteúdo de uma coisa que você não gosta, ou que você acha que vai viralizar, você acha que vai engajar, mas não é aquilo que você domina, Seria que você muito vive. massivo. É muito Com massivo. certeza. Então, assim, você, basicamente o que você fala no começo, é um diário seu virtual. É um diário. E como foi uma curiosidade que eu tenho, a galera também deve ter, né? Como foi o boom, assim, o vídeo que estourou? Teve um vídeo específico que estourou e depois disso, ou foram vários? Como que foi? Bom, se eu não me engano, foi um vídeo em que eu usava uma camisa de gola alta preta e eu falava que estava um pouco frio no Rio e eu queria usar um blazer também. E se eu não me engano, foi esse o primeiro vídeo que viralizou. E aí depois disso as pessoas foram assistir os outros vídeos que eu tinha, que não eram muitos. Mas eu comecei o meu primeiro vídeo inspirado no Lucas Brederoge, que também é um criador de conteúdo. Sei quem é. E o que aconteceu foi que eu tinha uma certa resistência ao TikTok. Porque o conteúdo que eu consumia do TikTok era o que ia pro Twitter. Era uma bolha muito Entendi. específica e eu tinha um certo preconceito até. Uma resistência bastante grande. Quando eu, no auge da pandemia, resolvi baixar o aplicativo e entrar e eu mudei totalmente minha percepção, eu falei, nossa, tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. Sim. E eu descobri essa comunidade fashion, descobri muita gente que tem uma visão muito parecida com a minha e isso me deixou muito confortável para compartilhar quem eu sou, como eu penso, como eu me visto. Então foi inspirado nele, mas também em outras pessoas que eu resolvi criar, mas o vídeo que bombou mesmo foi o vídeo do blazer com E gola aí, alta. assim, eu sempre pergunto, porque eu espero que isso aconteça com a gente um dia. Já aconteceu, mas espero que continue acontecendo. A questão de como é que você se prepara para receber o público que veio da sua viralização. Como é assim, você sabia, por exemplo, acordei de manhã, o vídeo que eu postei de noite estava estourado, milhares de seguidores, milhões de visualizações, muita mensagem e tal, o que eu faço agora? Você tinha algo já na cabeça? Você já esperava que isso fosse acontecer ou foi... Não, foi algo totalmente inesperado e algo que eu ainda tô encontrando o meu ponto de equilíbrio para saber lidar de uma forma saudável. Entendi. Eu lembro que nos primeiros dias eu tava indo dormir 5 horas da manhã porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que responder todo mundo. E aí eu pensei, não, eu preciso dormir porque Calma. também se eu não estiver bem, como é que eu vou produzir o meu conteúdo? Como é que eu vou seguir a minha vida? Então eu tô encontrando esse equilíbrio, esse meio termo para lidar com isso porque foi algo totalmente inusitado para mim. Mas eu recebi a galera, assim, de uma forma muito gentil, muito calorosa, todo mundo muito Como muito você é, bacana né? comigo. Muito solícito, né? Então, pra mim foi um prazer enorme. Claro, teve um pouco de hate, mas assim, Sempre tem. eu tenho na minha cabeça que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Acho que é até um certo narcisismo esperar que as pessoas gostem de mim. E até assim, se todo mundo tá gostando de você, alguma coisa tá errada, né? Porque você não tá, Pois ou você é. não tá sendo... Não tá expressando a sua opinião o suficiente, ou você não tá sendo realmente visto da forma como você é, porque é impossível agradar todo mundo. com certeza. É impossível. É impossível. Então, as críticas fazem parte e eu acho que é até injusto eu deixar a crítica pesar mais do que os comentários positivos que eu recebo. Porque, poxa, eu recebo comentários de pessoas falando, cara, eu tenho distúrbio de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho insônia, e ver os seus vídeos me acalmam, ver os seus vídeos me relaxam, me ajudam muito. Eu tenho gente que mandou até foto da caixa do remédio. Então, cara, como que eu vou deixar um comentário negativo pesar mais do que isso? Saber que eu tô gerando um impacto positivo e melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Isso tem um significado muito grande pra mim, porque a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, né? Sim. Embora, por exemplo, eu tenha um vídeo com mais de 5 milhões de visualizações,
eu não tenho certeza se aquela pessoa assistiu o vídeo todo, Uhum. né? Então tudo é muito frágil, tudo muito líquido. Tá ali vendo, rolou, pum, sumiu o vídeo, Rolou. né? É muito... É o tempo de você entra hoje numa questão de menos muito de fugaz. 10 segundos você consegue 10 consumir um conteúdo de, sei lá, 10 pessoas. Porque você Exatamente. entra e você passa tanto no Story quanto no Reels. O TikTok, então, a única coisa que você sempre fazer no TikTok é rolar Olha lá. e você ficar vendo o vídeo. Exatamente. E E é isso é infinito. viciante, né? É óbvio que é viciante. Então, assim, acho maneiro você fazer essa análise porque realmente o peso de você conseguir impactar alguém positivamente, cara, É muito ele maior do que um cara incomparável, querendo é fazer incomparável, hate, né? é incomparável. Porque assim, você consegue ver quando a pessoa, ela engaja com você e manda um emoji, ela reage ao seu story, reage ao seu vídeo. Ou quando alguém chega e fala, cara, obrigado, você realmente me ajudou, tava me sentindo assim, 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 assisti seu vídeo, pô, isso daí, cara, Isso é muito gratificante. E assim, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram muitas pessoas. E eu prezo muito por manter esse contato, manter essa interação, porque eu quero conhecer as pessoas que estão trocando essa interação comigo. Eu gosto de conhecer as pessoas, saber do que as pessoas gostam. Aí, Eu acho isso muito importante. essa visão sua é muito importante. Até a Juliana que veio aqui, é uma amiga nossa influenciadora também, ela falou, cara, não são números, são pessoas, sabe? E muita gente encara como números. E é aquela questão de você conseguir humanizar os seus seguidores. Sim. E ela falou isso muito também, que foi legal, a galera que assiste gostou muito, que é você, quando você passa a tratar os seus seguidores como pessoas, como amigos, como possíveis amigos para o futuro, que você pode encontrar, que você pode conversar, que você pode ajudar de alguma forma, muda totalmente a forma como você produz conteúdo. Porque se você ficar produzindo conteúdo focado nos números que aquilo ali provavelmente podem dar, assim, que vou produzir isso aqui porque está em alta esse tópico. Beleza, você pode até seguir um caminho sabendo que aquilo ali está em alta, mas produzir o conteúdo pensando que tem pessoas que vão assistir aquilo, não só números. Então realmente faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande e isso acaba gerando inclusive um impacto nos números. A pessoa ela foca tanto nos números e ela se afasta cada vez mais deles. Porque quando você, perdão, para você se tornar um criador de conteúdo, você precisa do conteúdo. Você precisa agregar algum conhecimento, você precisa ter algum material de conhecimento que você possa agregar a essa pessoa de uma forma fácil, didática e ilustrativa. Quando a pessoa foca somente nos números, ela se perde nesse meio do caminho e ela não tem mais um conhecimento a agregar. Ela se torna uma inspiração, ela se torna uma ostentação, mas ela não vai ter um conhecimento para agregar, ela não vai ter algo para somar. Então, os números que elas tanto queriam, não conseguem. Entendi. O foco realmente, vai ficar acabando com o foco no lugar errado. Você não vai conseguir ter... É porque, cara, o que eu mais gosto, quando o Gabriel veio falar comigo, no mesmo dia a minha namorada me mandou um vídeo seu e eu fui ver o perfil. Isso foi essa semana. Eu não conhecia. Aí eu fui ver e eu falei, cara, assim, na hora... O cara falou, cara, olha isso, ele é muito fofo, tá? Pô, conteúdo bom pra caramba, adoro, tô viciado aqui vendo. Aí eu fui olhar e falei, cara, é realmente... Eu duvido que ele seja diferente do que ele tá mostrando aqui. Obviamente você não vai ser 100%. Sim, é muito Pô, natural, você né? tá puto, você tá um dia horrível e tudo mais, você pode até demonstrar, galera, não tô muito bem hoje e tal. Mas eu falei, cara, é impossível ele ser diferente do que ele seja. E por isso que é tão bom, porque é exatamente a forma... Por exemplo, olhei pra você aqui e falei, cara, é exatamente o que eu vi. Sim. É assim, é exatamente a mesma coisa. Eu falei, cara, é sensacional, porque é A justamente... galera que liga a câmera muda, né? Claro, é o que a gente tava falando. Tem gente que já pensa um personagem ou muda um pouco a personalidade para poder ser mais atraente, mais fofo, mais agressivo. E você, cara, é um tipo de conteúdo, por exemplo, eu vou passar a consumir, já comecei, né, foi antes de ontem, eu acho, e vou continuar direto, porque é um estilo de vida que eu gosto, são coisas que eu estou mais apegado, você tem um conhecimento técnico que eu não conhecia, que você está falando mais agora, então, assim, realmente casa de forma perfeita. O seu estilo de vida e a forma como você passa tudo que você vive, basicamente. Então, assim, essa parada de se arrume comigo, né? Como é que é o nome? É isso mesmo? Arrume-se comigo. né? Arrume-se comigo. Cara, isso daí, por exemplo, eu tinha visto pouquíssimas pessoas que fazem isso da forma como você faz. De você, galera, eu tô pensando... Eu já vi gente fazendo live, acho que o Juliano já fez live, tipo, ela abre a live, galera, o date, sei lá, vou pra um date, eu vou no cinema, vou num bar. Aí tem essas opções aqui escolhem, e o público tal. vai ajudando a escolher. Como é que você chegou, por exemplo, você viu alguém fazendo isso e quis fazer? Como é que você planeja, assim, o seu conteúdo? Você... Hoje em dia já tem algo na sua cabeça que você pensa, cara, eu vou fazer isso aqui porque ninguém faz? Ou você pega mais o que está em alta das pessoas que você gosta e vai reproduzindo? Bom, na verdade, eu faço o que eu já fazia antes na minha cabeça. Talvez
talvez não. Isso com certeza é muito metódico, mas eu tenho um grupo no WhatsApp que é só meu. É quase uma agenda. Então, Eu também tenho. se eu vou sair 5 vezes naquela semana, eu pego um dia, por exemplo, um domingo, e eu monto os 5 looks que eu vou usar durante aquela semana, porque eu não preciso perder tempo escolhendo minha roupa. Entendeu? Entendi. E então, eu sei, muito metódico, mas Não, eu não tenho normal. toque. E aí eu só passei a filmar uma coisa que eu já fazia. Eu tinha esse esquema mental. Irado Eu vou isso. usar essa camisa com esse casaco, porque eu acho que vai ficar legal. E uma coisa que você falou que é muito gratificante pra mim é de demonstrar ser quem eu sou. Uhum. Isso é uma coisa muito boa e que é até um certo alívio pra mim, porque é muito fácil, né? Muito fácil você ter uma imagem distorcida ou equivocada do outro lado da tela. Uhum. Então eu tinha um certo medo quando eu comecei a gravar de passar uma imagem de uma pessoa fria ou de uma pessoa sem muita emoção, uma pessoa arrogante. Snob, Eu nunca quis passar isso. E, por exemplo, eu não gosto muito de falar marca de roupa. Uhum. Não que eu use alguma grife ou alguma coisa assim, mas é porque eu não acho que tem muita necessidade. É verdade, você não Então, coloca. Se a nenhuma pessoa me marca de roupa. pergunta ou fala assim, Arthur, onde eu posso encontrar essa regata? Regata é uma peça que eu uso muito, porque eu acho muito versátil. Por baixo, né? Por baixo, eu tô até com uma agora. Eu reparei. Tá aberto. Então, se a pessoa me perguntar, eu vou falar, olha, é de tal loja, é de tal lugar, eu não tenho problema em falar. Mas acho que começar o vídeo logo falando, eu vou com essa bolsa da Louis Vuitton, eu vou com isso daqui, eu acho que cria um distanciamento. Sim. Eu também não gosto muito de ficar usando termos em inglês. Às vezes eu uso tipo um all black, all blue, que são coisas mais básicas que as pessoas normalmente sabem. Mas eu não gosto de ficar usando muito termo em inglês também porque eu acho que distancia. A gente está no Brasil, eu não gosto dessa coisa de ficar usando estrangeirismo, a gente fala português. Então eu tenho uma preocupação de manter as pessoas perto de mim e mantê-las confortáveis. Isso é Igual uma coisa aquela muito onda que importante. teve, né, da hype. Aquela onda que teve hype, pulseira, $200, não sei o quê. É, O pessoal ficava quanto que ostentando. custa o outfit, né? Exatamente. O que eu vi Maneiro você bastante não também fazer é essa galera que... É porque realmente a diferença que eu vejo muito no conteúdo eu já repeti isso várias vezes, mas é porque pra mim, cara, isso é demais, que é a humanização. Porque, por exemplo, você chegar, eu vou fazer aqui um vídeo tipo o seu, aí eu chego, olha, vou usar essa camisa aqui que é da loja tal, vou usar essa camisa aqui que é da loja tal. Às vezes Se eu... preocupar fora- também em é, incluir Então, as fora de pessoas, né? contexto, às vezes eu caio no seu vídeo e falo, pô, moleque escroto, mano. Tipo assim, tá mostrando, quer mostrar que tem grife, quer mostrar que tem peça e tal, e eu não conheço a pessoa. Porque, justamente, o tempo de você ter o primeiro contato e já formar uma opinião é em segundos. Você bate o olho e fala, pô, forçadão. Pô, legal, vou até continuar vendo. Então, assim, você conseguir passar isso e captar a pessoa pra entender de fato quem você é aí, por exemplo, você nunca vai ter um entendimento de alguém só vendo um vídeo. Então, a pessoa é atraída por um vídeo seu, ela cai e ela tem que ir pra outro, tem que ir pra outro. E se você for forçado, dá pra perceber que a pessoa assistir 1, 2, 3 vídeos... Sim, se eu assisto 1, 2, 3 vídeos de uma pessoa que eu tô com uma opinião meio, assim, Deturpada. conturbada, e eu não gosto, eu já paro de ver na hora e nunca mais vejo. Entendeu? Então, você conseguir passar isso, e essa parada, eu não tinha reparado, de você não usar, evitar usar termos em inglês, esse estrangeirismo, de Querendo atrair mais o incluir público, mesmo a galera, e né? mostrar Isso é muito legal. o preço. Por exemplo, se eu chego pra você e falar, cara, onde é que você comprou essa sua regata aí? Você fala, pô, cara, loja tal. Aí eu vou ver, pô, meio caro pra mim. Você acha que tem alguma opção mais barata, alguma outra loja que venda algo parecido? Você tem isso também, tipo, de você indicar e falar, cara, sei lá, você tá com uma bolsa caríssima, ou uma mochila, qualquer coisa, um sapato, e a pessoa te pergunta, de onde que é? Tava com interesse, e a pessoa não consegue. Tipo, para aquilo ali não é pro orçamento dela. Você já chegou, cara, mas essa opção também ficaria muito boa. Tipo, você ajuda as pessoas nesse sentido. Tipo, eu chego, cara, tô em dúvida aqui, quero montar esse meu look, muito inspirado num look seu. Só que eu não consigo fazer com as peças que você usou. Você já teve esse tipo de contato? Tenho essa preocupação, inclusive eu tenho um destaque lá no meu Instagram, que é de brechós que eu indico. Legal. Eu acho o brechó uma coisa muito importante e muito bacana, porque você consegue garimpar muitas coisas legais por um preço acessível. Então, por exemplo, um blazer que custaria R$600, você consegue comprar ele por R$50, R$60. É 10 vezes menos. Sim. E peças que dificilmente outras pessoas terão, né? Já indiquei produtos que eu usaria de loja de departamento. E já compartilhei também um vídeo falando sobre
Me embolei, perdão. Relaxa, eu também No embalo. fator sustentabilidade da moda. Então, por exemplo, tá tendo uma rixa entre C&A e Renner. A Renner quer abrir uma loja somente com a etiqueta Re, que são peças reformadas, digamos assim. E a C&A já está querendo criar mini coleções em 24 horas, ou seja, estimulando ainda mais o consumo fashion, né? e o fast fashion. Entendi. Então, assim, já que as duas são lojas de departamento com uma faixa de preço semelhante, então você pode dar uma opção. Mas ainda quando algumas pessoas me perguntam, nossa, de onde é esse sapato? E às vezes eu não lembro realmente de onde é, porque tem coisas que eu uso que são antigas. E eu só procuro ser muito cuidadoso com as minhas coisas. Então eu falo, cara, eu não lembro. Mas se você botar assim no Google e for lá na aba de procurar, vão aparecer várias opções. Procura nesse site aqui, que esse site é bom e tem um preço bacana. Então eu procuro ter esse cuidado. Obviamente eu não consigo responder todo mundo, porque são muitas muita mensagens. gente, E principalmente por ter só um mês, né? E por ter só um mês. É muito recente. Mas sempre que possível eu procuro responder e eu sou um livro aberto. Eu não tenho nada pra esconder ou enfim. Você não tem nada que você... Pô, a pessoa... Obviamente com volume, você deve estar com aquele 99 mais eterno, né? Sim. A gente sabe como é que é, por pouco tempo, né? Mas, assim, o que eu fico pensando muito nesse nicho de moda é a limitação, tipo, até onde que o seu conteúdo pode ir. Por exemplo, você está falando aí em relação a marcas. Então, tem essa diferença aí que está tendo essa rixa entre C&A e Renner. Se uma dessas marcas, por exemplo, vem querer fazer parceria com você, eu não sei como é que tá isso também, que deve estar... Pela sua ascensão, várias marcas chamando, outras empresas, pessoas querendo fazer parceria e tudo mais. Você tem, assim, qual que é o seu critério, se você tiver, para ser parceiro de uma marca, para usar aquela peça e divulgar, por exemplo? Você tem já algo, você já está negociando com alguma, você já está conversando, você tem algo em mente, algo que você queira fazer em relação à marca, assim? Eu já fechei até algumas parcerias. E eu acho que é muito importante eu manter os meus valores e marcas que têm a ver com a minha personalidade. Eu já rejeitei algumas parcerias, não porque a marca era ruim, não é isso, mas porque não tinha a ver com a minha identidade ou com a minha personalidade. Então, eu acho que fica meio descabida, uma coisa que vai ser forçada, uma coisa que vai ser só pela parceria. Então acho que não é legal. É importante eu respeitar o meu nicho. E você divulgar também algum produto que você gosta é outra pegada. A galera vê que você está usando, que você realmente gostou do produto. E quando tá forçado também, a galera percebe, né? Quando a publi tá ali só para fazer publi mesmo. Tem muito isso de você... Porque, assim, uma dúvida porque o assédio, quando você está em sanção, ele é muito alto. Então as pessoas vêm, todo mundo vai querer ter você como a cara da marca, quer você usando a peça deles, quer você divulgando um produto. E tem muita gente que se perde, porque não tem esse preparo de entender, cara, nunca, independentemente da proposta, eu vou abrir mão dos meus valores para poder fazer uma parceria, fechar algum contrato, alguma dessas coisas. E é muito importante, tipo, é bom que você tenha isso, porque realmente ficaria muito estranho, vamos supor aqui, você usando uma marca que literalmente não tem nada, mais nada a ver, porque... Você pode até fazer de forma pontual, às vezes alguma coisa que seja um pouco diferente. Fala, galera, não é muito o meu estilo, mas eu achei legal a proposta. Eles estão vindo aí, por exemplo, uma marca está vindo com uma nova ideia que eu acho que eu posso testar, eu posso ver que se fica legal, para assim, preparar o público para poder receber isso. Porque realmente, você fazer público forçado, eu chegar, por exemplo, usando a roupa que você está agora, por mais que eu não tenha audiência, não é o meu estilo. Então todo mundo fala, pô, tá acontecendo, assim, o que houve? É diferente do Exato, atual. é muito diferente. Então, assim, sem uma explicação prévia, pode ficar muito mal visto. Eu até comentei isso aqui, eu acho, que teve uma publi que eu assisti, que eu vi depois o influenciador falando, que ele aceitou por questão financeira, que ele estava precisando, só acabou que trouxe mais prejuízo para ele do que o que ele estava precisando na hora, porque faz muita diferença, entendeu? E outra coisa que... Percebe, com certeza. Outra coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, de saber, em relação a looks, porque para você conseguir planejar os seus looks no domingo, você vai usar a semana inteira, você tem que ter uma variedade muito grande de peças. Ou não? Não. Então, isso que eu fico na dúvida. Porque eu imagino pessoas que se vestem... Porque assim, eu olho meu armário e falo, cara, parece que é tudo igual. E aí eu vou olhar, por exemplo, o seu Instagram ou o Instagram de outros influenciadores de moda e, cara, uma variedade de peças e às vezes é a mesma peça que você não repara, porque é aplicado de alguma outra forma. Sim. Como é que você
lida com isso em relação ao volume? Eu procuro ter um consumo consciente. Então, eu tenho um guarda-roupa com uma quantidade de peças normal. Eu não tenho um quarto inteiro de vestir. Eu acho que o importante é você ter um guarda-roupa inteligente. Um guarda-roupa otimizado e que te possibilite fazer várias combinações com uma mesma peça. Isso é o ponto-chave. Quando a gente vive num mundo onde a gente é muito estimulado ao consumo, um consumo muitas vezes inconsciente, um consumo de compensação, enfim, por uma série de fatores. Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu penso, tá, esse casaco, por exemplo, com qual calça eu posso usar esse casaco? Quais calças que eu já tenho que vão combinar com essa peça? Quais camisas que eu já tenho que vão combinar com essa peça? Então, por exemplo, uma camisa que eu tenho, ela pode combinar com 5 ou 6 calças que eu já tenho, com umas 10 jaquetas que eu já tenho, e que eu posso fazer uma série de combinações enormes com uma mesma peça ou com uma quantidade limitada. Então, acho que isso é muito importante. É importante também você conhecer o seu estilo, porque se você tem uma peça de cada estilo diferente, vai ser difícil criar uma harmonia e um look que possa traduzir a sua identidade, a sua personalidade de uma maneira verdadeira. Sim. Também a questão das tendências. As tendências, antes, elas duravam, o quê? Uma década, mais ou menos? Sim. Hoje as tendências duram meses, 2, 3 meses. Então, você vai comprar uma coisa porque faz parte do seu estilo, ou você vai comprar uma coisa que é só porque é tendência? A calça bag, por exemplo, de cintura baixa, está super em alta. Não é uma coisa que eu me vejo usando, porque eu não consigo usar a cintura baixa. Então, eu não vou comprar só porque é uma tendência. Entendi. Indo nesse ponto de identidade, uma coisa que eu percebo muito é que os consumidores e as próprias marcas também têm essa dificuldade de definir a sua identidade. Por exemplo, definir mesmo o seu estilo. A gente vê muito no Brasil, o que eu percebo, né? É que as marcas têm essa dificuldade de definir a sua identidade e os consumidores também. Por exemplo, o que você falou de identidade, entendeu? Como você definiu a sua identidade? Por exemplo, isso é meu estilo. Eu entrar nesse ponto também, porque você fala, tem que ser, você tem que pensar no seu estilo e saber se aquela peça se aplicaria. Como é que você conseguiu chegar a um ponto de, cara, esse é o meu estilo? Ou você acha que é uma coisa volátil que pode ser modificada o tempo inteiro? Bom, Eu realmente tenho essa dificuldade. eu acho que o estilo é construído. Para ele você precisa de autoconhecimento. Mas eu também acho que ele tá em uma certa mudança. Ele não muda o tempo inteiro, porque, por exemplo, num dia você tá roqueiro, no outro você tá vintage. Não, também não pode ser uma mudança assim discrepante. Mas tem sim uma mudança porque as pessoas mudam, né? E tem dia, por exemplo, que eu tô mais numa pegada, tem dia que eu já tô mais em outra, por causa do meu estado de espírito. Então, por exemplo, eu falei das cores. Quando as pessoas estão mais tristes ou mais melancólicas, elas tendem a usar o cinza, o marrom, o preto, cores mais sóbrias, mais fechadas. Quando elas estão mais alegres, então é o laranja, o amarelo, é o azul bebê, são cores mais chamativas, mais alegres. Então, isso traduz também de certa forma. Agora, quanto ao achar seu estilo, isso é uma coisa muito complicada, porque muitas pessoas nem sabem quais são os estilos existentes para É muito abstrato, realmente. Numa categoria, né? E tem uma criadora de conteúdo que é a Nicole Caroline, que ela faz vídeos de Encontre Seu Estilo, e a Thalita Sampaio também, que são muito bacanas, perdão. Mas assim, eu diria que encontrar o seu estilo é um meio termo entre o que você acha bonito e o que te faz confortável. Essa questão que você tocou, que eu estou pensando até agora, quando você citou, que é do autoconhecimento, acho que é muito importante. Você avaliar o que você gosta, o que você tem no seu dia a dia, que você realmente percebe que te faz bem e que você conseguiria expressar de uma forma através do seu estilo, das suas roupas e tudo mais. Então, acho que a dica principal, pelo menos pra mim, essa questão do autoconhecimento ajuda bastante. Eu acredito muito no autoconhecimento, não só pra roupa, mas pra tudo. Uma vez eu escutei que, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Isso é uma coisa que me mudou muito. Então, a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito perdidas, as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem das suas necessidades. Não estou falando das necessidades materiais, das necessidades emocionais, que precisam ser supridas.
As pessoas não conhecem seus traumas, seus medos, suas vontades. E se elas não conhecem a si mesmas, como é que elas vão poder se vestir de uma forma que elas possam ser representadas? É difícil. É difícil. Eu acho que isso tem muito a ver com a quantidade de acesso à informação que a gente tem hoje. Sim. As pessoas, por exemplo, Tem às uma vezes estão com hiperinformação. problemas internos, problemas que estão ali guardados que elas não percebem ou nunca tiveram oportunidade de conseguir abrir aquilo dali para alguém para poder tratar e está sendo bombardeada diariamente, segundo atrás de segundo, por outras pessoas vivendo outros estilos de vida, pessoas fazendo coisas que elas gostariam de estar fazendo, ou pessoas que passam coisas, passam estilos de vida ou trabalhos ou ações que parecem ser fáceis, parecem ser muito reais, mas às vezes para aquela pessoa não é. Ou de fato o que ele está mostrando não é verdadeiro. Então a pessoa ela já está cheia de problema e fica sendo bombardeada por estilos de vida, por convicções, por opiniões que às vezes ela não está preparada para poder receber aquilo. Então ela fica cada vez mais oprimida a ponto desses medos, dessas frustrações, desse autoconhecimento não conseguir ser resolvido. Ela vai acabar ficando com aquilo ali intrínseco de uma forma reprimida. E isso é muito, muito prejudicial. Acho que assim, a internet ela é muito boa, essa hiperinformação é o problema que eu vejo e que muita gente vê, porque dá para você usar de uma forma muito boa. Sim. A quantidade de acesso que a gente tem, a quantidade de redes sociais, de informações, só que ao mesmo tempo pode ser muito prejudicial. Então, achar o meio termo de você conseguir desenvolver esse autoconhecimento e saber filtrar o que você consome, eu acho que faz toda a diferença. A pessoa se conhecendo, ela não vai entrar nesse momento que a gente falou de tipo ficar melancólica porque uma outra pessoa está fazendo uma coisa que ela não consegue fazer. Porque ela se autoconhecendo, ela vai saber que talvez isso não seja a realidade dela e vai pular para outro conteúdo. Você precisa de autoestima para bancar quem você é. Então, é muito importante essa questão de ter uma autoestima em dia. Porque a gente vive num mundo onde muitas vezes o respeito não é dado, o respeito é conquistado. Então, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de tolerar o outro, o estranho, né? Tem uma massificação da personalidade. Então, quando você vê, quando você percebe, você não é você. Você é uma cápsula que foi preenchida com conteúdos inseridos por uma pressão social ou por anseios da sua família ou querer ser aceito, né? de querer ser aceito. E você abre mão de você cede em muitos pontos importantes. Entendi. Eu concordo plenamente contigo e eu acredito também que assim, você é fruto das experiências que você já teve. Sim. Então, infelizmente, muita gente não consegue ter acesso a experiências diversas de vida a ponto de conseguir se encontrar. Então, assim, eu sempre falo muito isso. Tem muita gente que vem falar comigo, amigo mesmo, às vezes familiar, ou pessoa que não me conhece só por redes sociais, fala, cara, tô meio perdido, tô entrando na faculdade, não sei se é isso que eu quero fazer. Eu não sei o rumo que eu tô tomando e aonde eu quero chegar com isso. E o que eu sempre falo é você tentar estar aberto, pelo menos principalmente nesse começo que a gente é novo, estar aberto a maior assim, possibilidade de coisas que podem acontecer, de maior Experimentar, projetos. Cara, experimenta. A hora de arriscar e fazer merda é agora. Então, assim, você querer, por exemplo, entrar numa faculdade e perceber dentro dela que você não quer ficar, se eu não tivesse a cabeça mais aberta e perceber que isso não é um problema e deixasse a pressão social de estar num curso, ter que terminar um curso para ter uma graduação, ter, sabe, um diploma, deixasse isso pesar mais, ia me travar de diversas formas e eu ia continuar fazendo algo que me deixava infeliz, eu ia terminar aquilo dali e ia seguir o resto da vida fazendo uma parada que para mim não fazia sentido por uma pressão social. Então, eu sempre falo, cara, esteja exposto ao maior número de experiências que você possa ter. Obviamente, sem ser inconsequente, em ficar fazendo as coisas que podem trazer risco à sua saúde, risco à sua vida, ao seu futuro, principalmente. Mas é aquela coisa de você viver, de fato, como se não houvesse amanhã, mas sem viver de uma forma que vai prejudicar o seu futuro. Né? Você não ser inconsequente a esse ponto, mas estar aberto a viver diversas experiências. Eu acho que isso, cara, acho que é a coisa mais assim, assertiva que eu já fiz na minha vida. De me frustrar com opções e tentar entrar e ver que não é aquilo. E ter a cabeça boa pra falar, cara, não foi, beleza. Ser flexível Exatamente. é muito importante. Com certeza. Isso que você falou me lembrou de uma coisa que eu até falei nos meus stories também. Eu gosto de ter um momento de conversa com os meus seguidores. Que uma coisa que eu escutei e que possivelmente vocês escutaram também. A sua vida vai começar quando você entrar no ensino fundamental. Sua vida vai começar quando você entrar no ensino médio. Sua vida vai começar quando você entrar na faculdade. Quando você terminar a Sua faculdade. vida vai começar quando você casar.
parece que você tá num ensaio, você tá numa simulação, e sua vida ainda vai começar. A vida é agora. A vida é aqui, hoje. a vida tá acontecendo, a vida é hoje. E a vida é um processo. As pessoas parece que estão sempre esperando um resultado final, como se a vida fosse um joguinho que você tem uma recompensa por ter feito o trabalho direito. E não é assim. A vida é como uma construção eterna e quase fazer uma sessão de van. Mas então as pessoas precisam ter isso em mente e serem flexíveis. Com certeza. A gente tem um receio muito grande do desconhecido. E aí a gente tenta categorizar tudo em rótulos já pré-determinados para que o estranho não cause tanto medo ou tanta aflição. Mas será que o estranho é tão nocivo como a gente pensa que é? Cara, Na maioria das vezes não. deixa eu falar, uma das pessoas mais lúcidas que eu já, troquei ideia a ponto em relação a isso. Porque, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a perceber e me conhecer nesse ponto, falar, cara, eu tô praticamente seguindo num caminho que, obviamente, você quando criança e pré-adolescente, até adolescente, você segue um estilo de vida que foi criado pra você. Você não tem muita opção de escolha a ponto de, por exemplo, sair de casa, trocar de escola, escolher o que você não escolhe muito isso. Você é mais guiado e você tem que ser. Mas a partir do momento que você abre, é aquilo que eu já falei contigo, a partir do momento que você vê, você não consegue desver isso, porque você abre a sua cabeça num ponto que você, por exemplo, enxerga. Cara, entrei na faculdade e disseram pra mim que isso daqui é o que eu preciso fazer pra poder ser bem sucedido e eu preciso viver assim. E você entra ali acreditando naquilo. Quando você percebe que aquilo ali na realidade pode não significar nada, que você pode simplesmente trocar, que você pode fazer de novo, que você não precisa acabar o ensino médio e já entrar de primeira. Eu conheço muita gente que sofre muito com isso, porque quer entrar num curso, tem um ciclo de amigos, 5 amigos, todo mundo quer entrar pra faculdade. Você faz ali o seu ensino médio, aquela pressão de que precisa passar, e todo mundo passa e você fica, por exemplo. E aquela pessoa, às vezes, ela tem um potencial, ela pode ser muito mais bem sucedida do que todos os outros que passaram, mas por uma pressão social e uma coisa que é imposta... E aí ela já foi rotulada como ela mesma perdedora. se rotula. Às vezes as pessoas até ao redor apoiam. Falam, cara, não tem problema, você pode continuar fazendo, tem que ter... Pô, não é todo mundo que entra assim logo de primeira, isso não quer dizer nada. Só que a pessoa, mesmo dando apoio, a pessoa que está passando por isso, ela se autorrotulou como alguém que fracassou. A pressão A pressão interna aconteceu cara, comigo. é enorme. Isso aconteceu Você comigo, porque eu não passou por passei isso, de né? primeira. E aí eu entrei numa quer dizer particular nada. logo de cara, exatamente, logo de cara. E aí eu ficava, tipo, me cobrando. Pô, não passei, não sei o que, pô, estudei o ano todo, não passei, meus amigos passaram, não passei. E aí, tipo, teve o outro Enem, eu passei de boa, e sendo que, tipo, esse ano que eu passei, eu não estudei nada. Foi só por... É psicológico. É psicológico. Eu conheço muita gente que passa por isso, porque realmente é pressão social. E se você não tiver esse insight de abrir a cabeça e ver, cara, não é só isso. O mundo tem um milhão de opções. Eu tive esse meu estalo quando eu comecei a estudar a história de pessoas que tiveram muito sucesso. Então, eu comecei a ver pessoas que eu admirava, mas eu não conhecia de fato. Então, eu via, por exemplo, um empresário que eu admirava, achava famoso, era famoso, eu olhava e tudo mais. O que é esse cara? O que ele fez? Cara, a grande maioria saiu no meio da faculdade, nem concluiu o ensino médio, desenvolveu outros... E são pessoas altamente respeitadas, porque eu tinha essa crença de que eu precisava seguir isso e aquilo. Não que isso não dê certo, isso dá muito certo, isso tem que ser feito. Tem pessoas que realmente precisam fazer e vão ter um sucesso absurdo fazendo isso. Mas o meu ponto de inflexão, assim, que eu realmente percebi que eu estava vivendo de uma forma errada ou não adaptada ao que eu gostaria de viver, foi nisso. Eu comecei a estudar história de outras pessoas e ver que as pessoas têm caminho totalmente diferente. Sim, exatamente. Sobre isso que você falou da faculdade, de tem que fazer uma faculdade, eu vejo que tem um traço muito elitista, muito classista nisso, porque as pessoas pegam a faculdade e enxergam isso, talvez não explicitamente, mas não como uma forma de melhorar de vida, uma forma de atingir o sucesso, mas como uma forma de prestígio social. Então, se você entrou na faculdade, tá, então você é digno de respeito. É o título, é aquela coisa. É Não, um título. por exemplo, meu filho tem que fazer... Não, meu filho formado, não sei o que. Cara, o que ele faz de fato? Um vagabundo. Tipo assim... Já é rotulado. Já é rotulado, por exemplo, pô, vou sair. Mas como assim? Você não vai ter um diploma? Você não vai ter... Tipo assim, eu de fato preciso
ter isso para ser bem visto na sociedade, para ser bem sucedido, para ter uma condição financeira, sabe, razoável. É só questão de status. Obviamente, eu não tô aqui cagando, falando, não, galera, não faz faculdade que não vale de nada. Não é isso. É importante. É muito importante. Mas a faculdade não é o único caminho. Exato, não é o único As caminho. pessoas têm vários tipos de inteligência que muitas vezes são ignoradas e são reprimidas na escola. Com certeza. Né? Então, uma pessoa que muitas vezes não é boa em matemática ou boa em química... Eu mesmo não era boa em química, eu sempre odiei química. Eu fiquei de recuperação em química em todos os anos que eu fiz química. Eu tive química, eu fui recuperação todos os anos. Cara, química pra mim era uma morte lenta e dolorosa. Eu nunca gostei. Mas aí uma pessoa que não gosta de matemática ou de física, enfim, do que ser, mas de repente ela tem um outro tipo de inteligência para as artes cênicas, para pintura, para música, para biologia. Pro E esporte. acaba que isso não é nem explorado e nem apresentado Não pra é pessoa. apresentado. Às vezes ele nem sabe que é bom naquilo porque nunca experimentou, né? E acaba E essa que... pessoa, ela muito possivelmente está... esqueci o termo que você apareceu, mas ela está praticamente sendo guiada para viver um estilo de vida, para viver uma vida que ela vai ser Que ela não infeliz ou ela nunca vai se sentir realizada de fato. Não, ela vai ser uma pessoa extremamente, insatisfeita. Vai ser uma pessoa que provavelmente quando chegar aos 50 vai ter a crise da meia-idade, ela vai culpar tudo e todos ao seu redor, então ela vai olhar para casa e falar assim, que vida horrível que eu levo, isso é culpa dos meus filhos, porque os meus filhos aprontam na escola, isso é culpa do meu chefe que não me dá um aumento de salário, isso é culpa do meu carro, porque eu tenho um carro zero, mas eu não tenho um carro importado. Isso é culpa da minha mulher, que não é magra. Então, assim, as pessoas, elas terceirizam a culpa e a responsabilidade para outras, porque é muito mais fácil você culpar o outro do que você culpar a si próprio. Mas isso acontece porque as pessoas vivem num piloto automático e elas seguem um guia pré-moldado das ações do bom cidadão, mas elas não se perguntam, por que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer isso? E eu sempre fui uma pessoa extremamente crítica. E eu sempre Mas cara. Procurei pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu não quero ser guiado pela vida. Claro, eu não vou calcular todas as ações. Não tem como. Mas assim, é saber que o tempo que eu tenho, eu quero gastar da melhor forma possível. E esse porquê dá sentido a tudo, Dá né? sentido. Quando você acha o porquê, por que eu tô fazendo isso? Pô, é por isso. Se você não desiste, você continua no seu projeto. Vou te falar, um dos principais motivos pra gente estar fazendo tudo que a gente está fazendo em relação à marca, em relação a podcast, é justamente abrir a cabeça de jovens que estão que estão sofrendo essa pressão social absurda e às vezes eles mesmos estão impondo essa pressão neles de ter que determinar o que vai fazer pro resto da vida quando acaba a escola. E aquilo ali que a pessoa vai fazer, ela tem que ficar focada naquilo. Porque o que mais tem é adultos com 40 e poucos anos, 50 anos, até às vezes até antes, totalmente insatisfeitos, não realizados e que terceirizam a culpa porque eles sabem no fundo que a culpa foi deles lá no começo de não ter questionado, de não ter explorado coisas novas. Mas nunca vão admitir, de fato, porque é muito ruim, é muito doloroso. Já tem mais responsabilidade, é mais difícil de arriscar quando você está mais velho. Então, o motivo disso para mim principal, se eu conseguir ajudar uma pessoa só a perceber já é um isso, muito grande. já, cara, para mim eu já tô feito. Eu penso dessa mesma Pra forma. mim eu tô feito. Voltando à questão dos comentários que eu recebo, então quando a pessoa fala pra mim, cara, você me ajudou, você causou um impacto positivo na minha vida, isso é muito gratificante. Cara, isso aí é, tipo, pessoas, tipo, cara, comecei... Amigo meu mesmo, que eu tinha contato e tudo mais, conversava, e eu comecei a mostrar mais o que eu tava fazendo, comecei a empreender, comecei a trabalhar com coisas que ninguém imaginava que eu ia trabalhar. E a pessoa, pô, cara, tô pensando em começar o meu negócio aqui, vi que você tá fazendo e tal, eu vou, a gente conversa, e o cara tira do papel e bota. Por mais que quebre daqui a 3 meses, você começou algo. Você arriscou. Você tirou do papel e fez diferente do que a maioria tá fazendo. Algum aprendizado, alguma experiência. Cara, Com você certeza. A experiência nunca, não é em vão. exatamente, você tem, eu principalmente, eu já trabalhei de graça e pagando às vezes, porque eu queria ter a experiência de viver aquilo. Eu sabia que com a experiência que eu adquiri ali, ia me ajudar muito no futuro. Então eu já aceitei coisas que não iam ser benéficas financeiramente, mas eu não tava cagando. Porque eu falo, cara, eu quero aprender. Eu quero viver perto de quem tá fazendo o que eu quero estar fazendo. Eu quero estar perto de pessoas que pensam de uma forma diferente. Então, aquela regra das 5 pessoas, não sei se você já ouviu falar, que você é o conjunto das 5 pessoas que você mais convive. Então, você vai lá pensar os comportamentos. A média. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive.
Então, assim, você for parar pra analisar, quando eu escutei isso pela primeira vez, Isso é muito real. você fala, cara, realmente, eu me comporto de tal forma porque eu vejo tal pessoa se comportando. Principalmente pai e mãe. É o exemplo. Às vezes o exemplo É o do que não ser. Exatamente. Então, assim, você fica nessa. Quando você percebe que você realmente é a média, não uma regra 100% certa, mas você é a média dessas 5 pessoas, cara, você percebe, a real, o problema não tá em mim. Eu preciso mudar só o meu ciclo. Eu preciso conhecer mais pessoas, eu preciso expandir Os seus horizontes. os meus horizontes para poder conhecer pessoas novas, que têm origens diferentes, que estão seguindo caminhos diferentes, que já tiveram experiências que eu Estão não tive. alinhados também E, cara, com o que você o que quer. eu mais fico bolado, que eu fico, cara, que quando eu percebi, eu falei, meu Deus, tô perdendo tempo. Você conhecer pessoas que passaram por problemas e situações, você queima a ponte. Ele te poupa de passar por um problema que você provavelmente passaria no futuro. É. Porque ele já passou por aquilo e fala, cara, não faz isso não. Minha mãe Vai por sempre aqui. fala, é sempre melhor aprender com o erro dos outros. Pô, é muito menos danoso, entendeu? Então, cara, abrir Total. a mente nesse ponto é o que eu falo. O meu objetivo é, se tiver uma pessoa aqui, se o vídeo tiver uma view e essa uma pessoa teve um resultado, teve um insight que fez com que ela melhorasse em uma área específica da vida valeu dela, a ou pena. nela como um todo, cara, pra mim já valeu a pena pra caramba. Eu tô feliz pra cacete. De verdade, porque foi muito bom pra mim quando eu percebi. E eu sei que isso pro meu futuro vai ser assim, vai ter um valor imensurável. Já tem hoje, imagina daqui a 20, 30 anos. Então, poder passar isso, cara, e trazer pessoas aqui que compartilham de uma mentalidade parecida, que tem uma origem totalmente diferente e que seguem um caminho totalmente diferente, é demais, assim, demais, de verdade. Eu fico feliz pra cacete. Eu faço aqui pra mim, entendeu? Eu sei que eu faço pra gente, tipo, a gente faz isso pensando que, cara, eu vou aprender muito com o convidado e vai ter gente que vai estar aprendendo junto com todo mundo. Então Com é uma certeza. troca de É uma troca. de caminhos, tipo, sua com a gente, nossa com você, do público que tá assistindo com a Isso gente. é o mais com legal. você. Essa E troca mistura que tudo, acontece é mistura maneira pra tudo. galera. É muito bacana, porque eu vou sair daqui e eu vou levar um pouco daqui. Com certeza. E eu espero deixar um pouco também. Não, você já deixou pra caramba, com certeza. Então, isso que você falou de que a gente é a média das 5 pessoas, eu nunca tinha escutado isso. Mas eu tinha escutado que nós somos uma espécie de álbum. A gente vai colecionando pedaços das pessoas, pedaços das coisas que causam impacto na gente. E isso se complementa com a questão da média das 5 pessoas. E eu acredito que é muito verdade, porque nada do que a gente pensa, cria ou fala é totalmente inovador, é totalmente exclusivo. Muitas dessas coisas, quase tudo na verdade, já foi dito, feito, pensado, falado, feito antes da gente. Com certeza. Isso não altera a nossa identidade. Claro que não. É a forma como você recebe como você e recebe, se adapta pra se poder adapta. produzir isso. A sua experiência molda quem você é. Não tem Isso é o jeito. fruto da sua experiência de vida, não tem jeito. Agora, mudando totalmente o rumo da conversa, Eu fico queria até perguntar emocionado. uma coisa. Vou começar a chorar aqui. Queria perguntar uma coisa que todo mundo. Foi uma polêmica, né? Pra falar a verdade. Se você é mesmo o filho do Freixo, todo mundo fica perguntando. Bom, não, gente, eu não sou filho do Freixo. E como que veio isso? Meu sobrenome é Arthur Freixo. Aham, sim. E o Marcelo Freixo realmente é meu parente. Ah, é? Ah, é? É. Mas você não é filho dele. Não, eu Revelação. sou filho dele. Ele é um parente distante, então eu não tenho contato com ele, não é churrasco de domingo. Natal em família. Natal em família, não é assim. Mas todo mundo que tem o sobrenome Freixo é da mesma família, entendeu? Então, não só ele, mas outras pessoas Que tem sobrenome que têm o Freixo. sobrenome Freixo, ou até que não tem, mas que são da mesma família. Tá, aí pra galera que não pegou essa piada, você explica pra gente como é que foi isso, o que aconteceu, por que a gente tá te perguntando, como é que foi? Conta aí, que eu não sabia, tá? Ele que me contou ontem. Eu não acreditei, ele mostrou, eu falei, que isso? As pessoas são doentes, Bom, cara. Isso surgiu no Twitter, quando uma senhora... Pode falar, que não tem problema não. Quando uma senhora apoiadora do Bolsonaro Bolsominion, disse que eu, suposto filho do Marcelo Freixo, mostrava que era muito fácil ser socialista com capital no bolso. Algo nesse sentido. Era só um vídeo onde eu tava mostrando um look, até porque eu nunca exprimi minha orientação política. e nunca falou nada nesse Nem sentido. nunca falei nada do sentido, nunca falei ser filho dele, nunca falei apoiar o Bolsonaro ou apoiar o capitalismo, o socialismo. Então foi uma fake news. E essa Do fake Twitter. news te ajudou. Querendo ou não, ela trouxe muita audiência pra você e muita gente gostou e ficou. Mas, obviamente, você Sim. sofreu muito hate. Não, muita gente me defendeu. É? Ah, é? Muita gente Gente foi no meu defendendo? Twitter porque eu tenho algumas coisas, algumas posições políticas lá contrárias Ah, que você pode falar, não precisa ficar ao preocupado com isso atual não. regime.
E Muito educado, cara. O cara tá querendo mandar tomar no cu aqui, Bolsonaro. E o cara tá... Não, porque tem posições contrárias. Muito educado, cara. Parabéns. E aí várias pessoas foram lá e printaram e falaram, como assim? É só dar uma olhada no perfil dele. E até gente que estuda na faculdade comigo falou assim, não, eu conheço ele não é. E aí ela apagou a postagem, pediu desculpas. Ah, ela pediu desculpa? Pediu desculpas. E apagou a postagem e foi algo que... Caraca. que Todo mundo foi ficou enterrado. falando, né? Não, a galera se Mas defendeu, muita não, gente, que bom. É. E amigos meus printaram e falaram, cara, olha isso, pelo amor de Deus, corre lá no Twitter. Então, tem que aproveitar. E eu lembro que eu tava tendo uma live, se eu não me engano, no TikTok, e as pessoas falando assim, Arthur, você tá bombando no Twitter, tô falando de você no Twitter. E eu, gente, como assim? Eu não Você consigo chegou a ver. entrar em assunto do momento ou não? Ah, eu não me recordo muito, mas eu acredito que não. Ah, não sei. que não. Eu não Sei. sei quanto Isso é um pouco volume. difícil. Porque todo É. mundo ficou sabendo. Não, todo mundo, assim, quando o Gabriel Todo mundo te falou, eu conhece, comentei sabe? que você ia vir aqui, todo mundo falou disso. É. Tu é o filho do Freixo? Aí eu falei, cara, eu não sabia do meme. Fui ver, mas realmente as Mas pessoas... é parente aí, ó. muito sem- E todo mundo tá suposto... Não, parente é, mas não é filho, gente. Então, ele não... Que é a Mas você pessoa conhece dele. ele? Não, eu não conheço pessoalmente. Quem conhece são os meus pais. Ah, sim. Mas eu não tenho nenhum Não tem contato. contato, né? Tinha até uma garota que era da minha escola, que aqui de Niterói, acho que é Isadora. É parente sua? Acho que é filha dele. É Freixo também, deve ser parente, né? Eu lembro que... Acho que irmã dele, agora eu né? lembro. Porque a família é muito grande e é muito desmembrada. Então, por exemplo, a família Freixo, que é parte do meu pai, né? Não vem daqui do Rio. Vem de Campos, vem de Santa Maria Madalena, vem de São Fidélis. Então é muito espalhado, é muito difícil você conhecer Aí, todo mundo. aí casa, aí Casa, bota vai sobrenome, aí aumentando, troca, aí aumentando. vai... Entendi. Por exemplo, se você for ver o José Loreto, o ator da Globo, por exemplo, se eu não me engano, ele é parente do Marcelo Freixo também, muita gente não sabe. Aí, ó. Porque a mãe dele é a Marisa Freixo. Ah, não fazia a menor ideia. Mas ele não usa o sobrenome, então muita gente não sabe. É, só então é uma Loreto. família muito grande. Entendi, Eu não entendi. conheço ele, nunca nem vi na minha vida. Mas é teu parente aí. né? Entendi. Não, legal. É, mas assim, pô, mas isso foi quando? Quando. Essa polêmica aí? Ah, eu não. Sei lá, uns 15 dias atrás, mais ou menos. Ah, só isso? Só, é algo bastante entendi. recente. Então, vamos lá, Foi então bem você recente. viralizou, só pra eu entender aqui, porque, cara, essas paradas quando explodem, é de uma forma absurda, realmente. Você tava produzindo conteúdo, você nunca parou para produzir conteúdo. Não. Era o seu estilo de vida. Era Você o já estilo de vida. fazia aquilo dali e tal, então você tinha alguns vídeos já postados, aí viralizou há um mês atrás, foi isso? O primeiro? Isso, mais ou menos, uma estimativa. Mais ou menos um mês atrás, 15 dias depois teve esse outro viral que foi que não foi seu, alguém fez de você, falando que você era filho do Freixo. E nesse bom, então vamos supor, antes do seu primeiro viral, você tinha o seu perfil era o que era? Ele já era aberto, era fechado só pra amigo, como é que era? O meu perfil no TikTok já era aberto porque, assim, o TikTok é uma rede social relativamente nova, então, assim, não tinha muita gente que eu conhecia, eu não produzia muitos vídeos, então, se você for ver, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu nem aparecia, era um vídeo que eu fazia alguma coisa no meu quarto, se eu não me engano, na minha escrivaninha. Então, não era algo que eu me sentia desconfortável de mostrar. Já o meu Instagram era privado. Entendi. Então você não produzia no Instagram. Não, No Instagram você mostrava pros seus amigos Pros que meus estavam ali amigos, privados. pros meus amigos, mas mesmo assim eu era bastante low profile. Eu postava uma foto de vez em quando, aí pegava os stories e conversava mesmo, porque era como se eu reunisse uma roda de É, amigos só e amigo. conversasse. Perfil privado é basicamente só amigo. Eu também tinha isso. E então você então mesmo com o seu perfil fechado, você produzia no TikTok. Produzia o TikTok. É porque Tá. o TikTok também tem aquilo de for you, né? Ninguém vê os seguindo, então aparece pra pessoas aleatórias. Não tem isso de muita gente que Só te conhece amigo, ver. Uhum, né? entendi. Então, só pra entender aqui, você teve esse processo e aí quando você viralizou no TikTok pela primeira vez, aí você desbloqueou o seu Instagram. Num primeiro momento, não. No primeiro momento eu fiquei Com medo? aceitando um por um, Ah, vendo, né? Até que eu Gente pra falei, cacete. cara, não dá, porque eu tô recebendo muitas solicitações por dia e eu vou ter que abri. abrir isso e me expor mesmo e resolvi dar minha cara a tapa. Afinal, não tenho nada pra esconder, mas é difícil lidar com essa falta de privacidade. Não, eu nem imagino, cara. Mas eu me sinto um pouco no Big Brother. Porque onde eu vou... Por exemplo, outro dia eu fui num restaurante com uma amiga e aí eu fui checar o celular, coisa normal. E aí eu li uma mensagem, eu tô te vendo no shopping. e assim, eu fiquei, tá, Tô olhando pra trás. como assim? E alguém já veio pra tirar foto. Não, aí você me Muita pergunta, gente. Sério? como é que foi? Porque, ó, vamos supor, cara, a pessoa que está no quarto dela, produzindo o mínimo de conteúdo, ali mostrando, perfil privado,
de um mês pra cá estourou de uma forma inacreditável e é reconhecido na rua. Como é que foi pra você, por exemplo, a primeira vez que você foi reconhecido? A primeira vez que eu fui parado na rua por ser reconhecido foi tipo... É comigo? Não. Você tá brincando? Mas como é que foi a situação? Foi uma pessoa falando assim, nossa, eu amo muito seus vídeos. Eu tava comendo até. E... Ela te parou no restaurante? Sim. Caraca. E você é um menino do TikTok, não é? Eu posso tirar uma foto com você? E eu falei, tá, pode, claro. Eu adoro o seu conteúdo. Eu falei, muito obrigado pelo carinho, fico muito feliz. Aí a gente foi lá, tirou a foto. Deve ter ficado todo vermelho, né? E eu fiquei muito vermelho. Vai se acostumando depois. Depois eu fui acostumando. Inclusive hoje eu fui parado quando eu tava vindo pra cá. É? Onde você foi parado? Hoje eu fui parado. Mas onde? Eu fui parado dentro do banheiro do shopping. Sério, eu tava lavando as Pode nem mãos. mijar mais. Eu tava lavando as mãos e aí o garoto veio e falou: você é um menino do TikTok que faz look do dia, eu adoro seus looks, eu adoro seu conteúdo. Posso tirar uma foto com você? Dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Tirou a foto, não, mas tirou a foto com ele dentro do banheiro? Do banheiro do shopping. Não, mas tirou a foto com ele dentro do banheiro do shopping? Foi, ele puxou o celular assim, não deu nem Tô guardando aqui, galera. E aí e aí ele agradeceu e é tudo muito rápido, né? É. Mas até que eu tô lidando bem, eu não teve nada assim, é mais falando que gosta e pedindo pra tirar foto. Maneiro. Entendi. E assim, eu não sei como é que é o seu relacionamento com a sua família. Como é que ela reagiu com isso? Então, acho que os meus pais não têm uma percepção muito realista do que é o TikTok mesmo. Então. Meu pai achava que o TikTok era um tipo de YouTube. Eu falei, em certa medida é. É vídeo, né? Aí eu descobri no histórico de pesquisa que ele foi pesquisar o que era TikTok. Mas eles acham legal, eles têm total acesso ao que eu produzo, a minha relação com eles é muito boa, muito harmônica, não tem do que reclamar. Eles sempre me apoiaram muito nas minhas decisões, nas minhas escolhas, porque eles confiam na instrução e na educação. Até porque no agora seu discernimento. eu já sou maior de idade, então se eu quisesse fazer escondido, eu faria e eles não tomariam conhecimento, talvez. Mas não, eles me apoiam e eles veem o que eu produzo. Não, entendi, maneiro. E você estava falando aqui em off que você foi reconhecido com o seu pai do lado, né? Você estava andando, você estava com ele. Como é que foi isso daí? A reação dele. Não, assim, na frente da pessoa, ele Ficou super contigo, todo... se manteve contido, manteve a postura e depois ele ficou, como assim isso tá acontecendo? Você o quê? Virou algum tipo de celebridade, algum tipo de fenômeno da internet? E eu falei, não, pai, eu comecei a criar conteúdo Ainda não. E bombou. A Jael falou, que isso, cara? É uma ascensão absurda. E então sua mãe também, todo mundo fica de boa, você tem irmão, alguma coisa assim? Não tenho irmãos. Maneiro. E eu fico sempre pensando, tipo, porque é muito diferente, por mais que a diferença, não sei qual a idade dos seus pais, mas por mais que a diferença não seja tão absurda, não sejam pessoas, por exemplo, idosas, a percepção é muito diferente, porque eles vieram de uma geração, tô falando dos meus aqui, que não tinha internet, de fato, que você não conseguia ter por telefone, eles foram crescendo e foram vendo a internet se desenvolver, e ver hoje, eu falar, pô, o vídeo pegou tantas visualizações, aí o cara... Aí o pai fala, maneiro. pô, que legal, filho. E não tem noção. Pro meu pai é uma coisa ainda assim mais distante, porque o meu pai usa o YouTube, por exemplo, para assistir documentários, esse tipo de coisa. É uma pessoa mais das antigas mesmo. A minha mãe, ela já consegue ter uma percepção mais próxima mesmo do que do que está acontecendo, porque ela tem o Instagram dela, que ela também enxerga de uma maneira muito similar à minha, de um diário virtual, mas ela também produz, em certa medida, um conteúdo. Então ela consegue ter um entendimento do que é. Tem a percepção mais jovem. Mais jovem, exatamente. Já consegue entender. E essa facilidade, parada né? dos números que eu fico muito assustado. Por exemplo, e eu vi uma influenciadora falando sobre isso. Acho que ela fala sobre finanças, talvez. Pequena, acho que ela tinha 12 mil seguidores, tinha acabado de bater 10 mil. E aí ela fez um vídeo maneiro, eu acho até que é uma trend, que ela falando, acabei de bater 10 mil seguidores e eu não tinha noção e fui procurar realmente o que eram 10 mil pessoas. Aí era uma foto de um ginásio, Nossa, eu um acho estádio que eu vi isso. lotado. Eu falei, cara, é verdade. Porque às bizarro. vezes você bate tantas views num vídeo, você fala, tá, tipo, 100 mil views. O nosso, que bateu 500 mil. Aí eu falo, pô, 500 mil de views, pô, maneiro pra caramba, né? Cara, bota 500 mil de pessoas. É Niterói. Gente, pra cara. Sabe quantos Maracanã? Sabe quantos Maracanãs? Quantos Maracanãs dá 500 mil de pessoas? Maracanã no máximo vai caber 74 mil pessoas.
E nem pode isso de lotação. Você imagina, assim, você, por exemplo, você Seria já uns teve 7 Maracanãs. a experiência de mais ir ou menos. assim, ir pra um estádio, assistir um jogo de futebol. Você olha, eu fico, pô, saudade, inclusive, fico fascinado. Um mar de pessoas, você olha e fala, meu Deus, olha todo mundo Chega a gritando. assustar. Aí você vê no seu Instagram aqui deitado na cama e fala, pô, meu vídeo bateu isso. A gente não tem a noção da quantidade de pessoas que é. Por isso que eu bato tanto na tecla de impactar a vida de uma pessoa, já é um resultado Seu inacreditável. maior vídeo bateu quanto? Olha, 5 milhões? Mais? eu acho que 5.8, 5 milhões é muita gente, né? mais ou menos. Que isso, cara. É muita gente. Isso onde? No TikTok? No TikTok. E no Instagram? Sabe dizer? Você tá produzindo Reels também ou não? Tá, pô. Eu coloco Eu o vi lá. conteúdo que eu Sim. produzo, porque muita gente, às vezes o público é muito diferente. Não, é muito diferente. Então- TikTok no Instagram é absurdo. Com certeza. Eu recebi muitas pessoas falando, bota seu conteúdo aqui também, a gente quer ver. E aí eu faço Reels, mas eu faço também IGTV. Entendi. Então, os stories que eu faço conversando com a galera, eu vou lá, eu edito, né, faço junto tudo, E coloco joga no legenda. Eu sempre Ah, gosto de legal. legendar o conteúdo que eu produzo. E aí eu disponibilizo no IGTV. Eu gosto muito de ler poemas, às vezes autorais ou não. E, enfim, eu deixo esse conteúdo também salvo. É um conteúdo diferente. É porque, por exemplo, se eu for parar pra analisar a audiência, você tem quantos lá no TikTok? 700 mil que você tá falando, né? É, mais ou menos isso. É. E no Insta tem 40 agora, 50. 50. É um nível, tipo, é muito diferente. Por exemplo, a Não, gente com tem certeza. 50 e poucos A mil lá no gente- TikTok, A gente viu isso. 4 no Insta. É a diferença 4 mil e pouco inacreditável, no é. Insta e 50 Então, assim, no faz realmente... TikTok. São públicos que consomem o conteúdo, por mais que tenham a mesma faixa etária, são conteúdos diferentes. Porque, por exemplo, eu vejo muito mais no TikTok coisas mais apelativas. Por exemplo, tirando como referência aqui marcas de roupa. Vê muita marca pequena que tá começando, colocando lá, pô, tô começando aqui minha marca e você tá passando o vídeo e nem tá dando ajuda, você não tá engajando. É mais biscoito, né? É mais pedindo do que eu... E só que eu achava que era só isso. Portanto, eu não tenho conta no TikTok até hoje. Eu uso pelo da marca. Eu comecei a ver que tem muito conteúdo muito bom. Tipo, muita gente que passa realmente conteúdo de valor num formato que eu não valorizava também. Então, realmente, os públicos são diferentes. E para se adaptar, como é que você faz? Por exemplo, você falou essa questão do seu GTV. Que você junta os seus stories e esses E stories faz estão um falando GTV. basicamente o quê? Lendo, você falou que você lê poemas, respondendo pergunta, o quê? Nos stories eu falo de bastante coisa. Eu falo da minha rotina, então eu falo, hoje eu fiz tal coisa, eu fiz isso, ou então eu tô cozinhando aqui, eu vou fazer um episódio do Arthur na Cozinha pra vocês. E aí eu legal. mostro e falo, hoje eu vou preparar essa costela, hoje eu vou preparar esse risoto, aí eu aceito. Pô, maneiro. Arthur na cozinha, Você legal. cozinha bem? Oi? Cozinha bem mesmo? Olha, eu tento, nem sempre fica bom. Mas eu tento. Te fala, eu sou um desastre. Eu desenho. Eu sirvo Eu pra desenho. abrir o vinho Eu e ficar dando cozinho apoio bem, moral. eu falando, eu desenho, eu cozinho bemzão. Cozinha, sim. Mas vamos lá, E então hoje você tem eu- o cozido. Os seus... em relação à sua produção de conteúdo, você tá falando que você tem o Arthur na cozinha e Eu tenho como é que você outro planeja? quadro que é o Vestido pelo Arthur, que eu faço todo domingo, eu disponibilizo uma caixa de perguntas nos stories, e aí as pessoas podem perguntar onde comprar tal peça, como combinar tal peça. Então é o meu momento de interação, e aí eu restringo a moda, porque as pessoas querem saber da minha vida pessoal, as Claro. pessoas querem saber da minha faculdade. Eu falo, não, vamos falar desse assunto, para poder também ter um foco, né? Então eu separei o domingo para fazer o Vestido pelo Arthur. Também deixo salvo nos meus destaques, porque como são muitos, eu acho que fica mais fácil. Tenho conversas, então, sobre o tempo, sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento. Agora eu tô querendo falar sobre etiqueta, que muita gente me pediu. E então eu produzo vários conteúdos. Você tem vários quadros, então, né? Vários quadros que não são o meu carro-chefe, mas são quadros complementares e que são coisas que eu realmente gosto, né? Então, a escrita, principalmente a poesia, eu sempre fui uma pessoa muito noturna, com muita insônia. Então, eu acordava de madrugada, eu escrevia e eu tinha vários problemas. Eu falei, cara, eu vou começar a compartilhar isso. E aí eu decidi compartilhar, eu leio também os que eu gosto, que são poemas que impactaram a minha vida. Então, coisas curtas, sei lá, de 1 minuto, 1 minuto e meio, mas que eu acho que pode agregar. Com certeza. E, enfim, tem conversas que eu tive com a minha psicóloga que eu acho que outras pessoas deveriam escutar. Esse tipo de coisa. Você já fez curso de etiqueta? Não, nunca fiz. O que eu sei
é da minha vivência e maior parte do que a minha mãe me ensinou. Entendi. Eu acho que eu sou 0. Eu tiro 0 na prova de etiqueta. Faço ideia. Que questão dos talheres, de dentro. Não fora, é difícil. É de fora pra dentro, né? De fora pra dentro. De fora pra dentro. Ó, 0 não tiro não, tá? Os talheres. Mas acho maneiro também, e é aquela questão que a gente tava falando, em relação a enxergar as suas redes sociais, principalmente o seu Instagram, como um diário virtual e não ser apenas um influenciador de moda. Entendeu? Você não é apenas um cara que influencia as pessoas na forma como elas querem se vestir. Sim. Você consegue atender ali e realmente humanizar esse relacionamento com o seu público para poder, às vezes, tirar dúvidas mais pessoais, ajudar no autoconhecimento. E eu acho que esse que é o grande diferencial de produtores de conteúdo que são produtores de conteúdo que viralizaram e têm audiência e têm conteúdo ok, e os top 1% do mercado são os produtores de conteúdo que são pessoas que impactam e, de fato, influenciam. Que são, Porque esse termo de influenciador, hoje em dia é muito comum. Ah, o que você faz? Você faz digital. Você influencia o quê, de fato? Você é famoso por alguma coisa que aconteceu, você conseguiu pegar uma audiência cruzada de alguma coisa que você fez, você tem um conteúdo ok, que é atrativo, que pode ser bonito, pode ser sexy, mas você de fato influencia alguém? Então esse eu acho o grande diferencial. E quem consegue enxergar e produzir isso dentro dos seus perfis, cara, faz toda a diferença. Porque o seu valor, e aí falando aqui como empresa, o seu valor é muito, mas muito mais elevado. Porque o engajamento que o seu público tem, a fidelidade que eles têm com você, o quanto eles valorizam a sua opinião, influencia automaticamente na decisão de compra. Com certeza. Então, assim, o seu ticket é muito mais alto do que um cara que às vezes tem o triplo dos seus seguidores. Por isso que o que mais tem é perfil de 1 milhão de seguidor, que o cara não tem grana. Ele precisa daquilo para viver e ele não consegue monetizar. Porque a audiência dele não é engajada. Não é aquela audiência que ele construiu baseado no estilo de vida que ele segue. Ele conseguiu, às vezes, construir de forma rápida o que foi acontecendo, mas ele não trata aquilo dali. Então, ele não consegue monetizar direito. A moda, meu estilo, é um dos mecanismos de traduzir e de comunicar o que eu sou para o mundo. É o meu primeiro contato, mas não é o único contato que eu tenho. Eu não sou só o lado do Arthur que gosta da moda. Eu tenho outros lados, eu tenho outros interesses e eu acredito que todo mundo é multifacetado. Com certeza. Então, por que me restringir só à moda? E a gente também tem um certo receio, um certo preconceito com a moda, que a gente acha a moda uma coisa elitista, uma coisa banal, uma coisa que é só pela estética, Abstrata. Às vezes, né? abstrata. Eu tinha esse pensamento. Uma coisa que não é democrática, né? Porque parece que você só pode ter estilo se você consumir grifes caríssimas e que, assim, a gente vive num país onde muitas pessoas ganham um salário mínimo que é de R$1.100, então o que a pessoa ganha num mês não dá pra pagar uma grife, não dá pra pagar um sapato de uma grife que custa, sei lá, R$5.000. Ela não vai conseguir. Então, assim, é muito classista isso. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam, nossa, Arthur, onde você compra suas coisas? Eu falo, cara, eu garimpo muita coisa. Eu não acho que você precisa de tal coisa pra você ter o estilo. E muitas pessoas também me falam assim, coloca um Air Force no pé, coloca um Jordan. Sabe, o Jordan é legal, mas você não precisa de um Jordan para você ter estilo. E não é só o estilo streetwear que é um estilo aceitável ou bonito, né? Então, também precisa ter muito cuidado com isso, porque as pessoas pegam essas tendências e aí elas confundem como uma única verdade, um único modelo a ser seguido. Exatamente, é uma regra. E não é uma regra. É bom passar essa visão de democratização da moda, né? Porque dá pra você também ter um estilo sem usar grife. Com certeza. Maneiro isso daí que você tá passando. E eu tenho pensado muito também em duas coisas. Primeiro, de criar um vídeo, não necessariamente um quadro, mas um vídeo onde eu faço uma espécie de dicionário da moda. Então, explicando os conceitos. Porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem o que é a alta costura. Né? A alta costura não é só roupa feita sob medida. Tem um código, tem uma regulamentação a ser seguida. Sim. Né? Eu não posso, por exemplo, ter uma marca de alta costura com ateliê no Brasil. Eu não posso. Precisa ter um ateliê sediado dentro de um território específico
na França com um número X de empregados. Não é uma coisa assim Vou fácil. começar a marca de alta costura aqui, né? Não tem como. Ou então, por exemplo, o que é o prêt-à-porter, o que é o fast fashion, o que é o high-low, que muitas vezes as pessoas não sabem. E aí quando você pega um conceito lá que você não conhece, a pessoa fica com receio, ela se afasta. Não é uma coisa que aproxima. Então eu quero não ter a audácia de achar que eu sei tudo. Sim, não. Mas de compartilhar o que eu sei. E o outro ponto é de abrir um brechó meu. Com as suas peças? Não com as minhas peças, mas com uma curadoria feita por mim, de peças que eu vou garimpar, peças que eu usaria, e peças que vão ser selecionadas, higienizadas, fotografadas, e aí disponibilizadas para venda, enfim. Isso não é um projeto só meu, é um projeto de uma parceria que eu estou desenvolvendo com o meu amigo, que está até aqui. Irado. Ele também tá... Pode avisar que eu vou querer ir, com certeza. Então, a gente tá nessa empreitada. Entendi. Porque chega naquele ponto. Chegou muita audiência, muito reconhecimento, pra onde a gente vai agora? Sim. Continua produzindo só pra produzir, você consegue já destacar um pouco mais o seu conteúdo para atrair marcas pontuais, para poder fazer parcerias, para mostrar um pouco o valor que você tem dentro do conteúdo que você produz. Então, realmente, é a hora de, por mais que seja tudo muito rápido, você tá falando, hoje em dia tudo muito rápido, então você conseguir parar, eu acho que você tem que fazer isso e ver que você já está fazendo, parar para ver, cara, pra onde que eu posso seguir agora que vai ser vantajoso para mim. Então, realmente, essa ideia do brechó eu achei irada. E, cara, essa ideia do vídeo, cara, só faz, porque realmente vai ajudar muita gente. Porque com certeza. eu O consigo que é óbvio imaginar pra você, eu consigo imaginar até a thumb do vídeo já, por exemplo, no YouTube. Tá ligado? Tipo, dicionário da moda. E você conseguir lá, aí você bota os pequenininhos, o que é. Quem já fez isso fast foi fashion, o Felipe Escudeiro até, que é o dicionário Hype, que ele explica a high-low, explica alguns Eu termos. acho que sim, eu acho que é sensacional, cara, porque é um conteúdo que tá em ascensão, mas é muito escasso. É muito escasso. E principalmente a moda pro homem. Sim. Né? A Com moda certeza. pro homem é muito difícil e os criadores de conteúdo desse nicho não são muito valorizados, a menos que eles tenham um networking muito bom e muito desenvolvido, né? Uhum. E falando assim de influenciadores, tem alguns que você acompanha com mais frequência que você gosta? Que você queira sim. citar? Quem que você acompanha? De comentaristas de moda, tem o Harry Cioto e tem o Michio Mitsumo, os dois são brasileiros, e eles comentam as semanas de moda, os tapetes vermelhos, e eu acho muito bacana. Eles estão no YouTube? Eles estão onde? Ou eles comentam? Eu acompanho no TikTok e no Instagram, mas se eu não me engano tem canal no YouTube também, é porque o YouTube não é uma plataforma que eu utilizo com tanta frequência. Entendi. Mas eu acho que tem lá também. E eles comentam assim de uma forma muito didática, muito explicativa e que, nossa, eu sou muito fã, de verdade. Inclusive quando eu vi que o Mitchell tava me seguindo, que o Harry seguiu? também, Pô, isso é irado. eu falei, cara, não, eu venci na Canal no vida. YouTube você não fez ainda, né? Acho que não deu nem tempo, né, cara? Um mês, muito Não pouco deu tempo. Sim, não deu tempo. Mas você pretende colocar? Então, no momento, acho que eu já tenho muitas ocupações, né? Então eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram, eu tenho também a minha faculdade, eu tenho pode os esquecer. meus compromissos pessoais, né? E então assim, acho que pegar mais uma responsabilidade do YouTube, eu não sei se eu vou conseguir entregar a qualidade que eu estou entregando agora, eu não sei se eu vou conseguir manter essa relação de proximidade com o público que consome o meu conteúdo e manter essa qualidade, essa interação, esse contato é uma coisa muito importante para mim. Então eu prezo mais pela quantidade do que, por exemplo, em monetizar meus vídeos e fazer logo sucesso e não, eu quero ir com calma, eu quero processo, construir uma relação com o meu público. E até assim, a questão de você abrir muito, às vezes, na hora errada, pode acabar prejudicando, assim, tudo. Sim, você Porque chuta pra todos os lados e... você não vai ter braço pra conseguir literalmente abraçar isso tudo. Você não vai conseguir gravar, por exemplo, o YouTube. Já vai gravar pro TikTok, já vai gravar pro Instagram. Você vai gravar pro YouTube, vai ter que editar. Aí você tem que arrumar alguém pra te ajudar na edição. E tem roteiro. Então, assim, é melhor fazer o que você está fazendo bem feito do que abrir muito e fazer tudo meia boca. Exatamente. É muito melhor você continuar fazendo nesse sentido.
E aí, em questão de influenciadores, você tava falando? Então, Os caras te seguiram. dos influenciadores. Além do Harry e do Mitchell, eu gosto muito do Lux Brotherhood, que eu mencionei. Ele tem até um estilo de conteúdo, um formato, melhor dizendo, um formato de conteúdo relativamente similar ao meu, quer dizer, nós dois, porque ele começou antes. Embora os nossos estilos pessoais sejam diferentes. Né? Ele tem uma pegada um pouco mais streetwear, mas uma pegada um pouco mais vintage, um pouco mais conceitual. E já não é tanto o meu estilo, mas eu admiro. Porque Entendi. tem aquela coisa de que fica legal no outro, que fica bonito no outro, mas que não... Né? Até E você porque, não fica assim, legal. temos corpos totalmente diferentes, né? Ele é muito mais alto do que eu. E aí, às vezes, eu falo, cara, eu queria tanto conseguir usar isso, mas é uma peça que não me Eu favoreceria. fico falando, eu queria muito usar esse look aí. Mano, acho que eu nunca vou usar uma parada dessa, não consigo em casa. O que você acha? Dá pra usar? Dá, né? Eu acho que, Nada. assim, não pode ser nada muito radical. Do nada aparecer assim, né? Do nada. Tem que ser uma coisa... Gradual, né? Gradual. Mas te Gradual. falar, Aos poucos. você tem essa pegada que é mais, assim, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente aqui em Niterói, por exemplo. E no Rio como um todo, porque faz muito calor. Então, por exemplo, você usa looks assim em situações que... Porque assim, eu sinto muito calor. Então, até para usar casaco, usar qualquer tipo de coisa, eu já fico pensando 2 vezes, porque eu falo, cara, se eu for um casaco desse, vou ter que tirar. Se eu vou tirar, eu vou estar todo suado. Então, se eu vou estar todo suado, tem que usar uma roupa preta, porque senão eu vou ficar... Senão não dá. Mas como é que você, tipo, se adapta pra usar isso aqui? Porque eu não vejo, por exemplo, no Instagram, eu vejo você usando muita calça, eu vi você usando sobretudo. Tem um amigo meu, inclusive, que falou, Ian, que era nosso fotógrafo aqui, ele falou, cara, eu vi esse moleque de sobretudo no shopping. Ou na rua, ele falou, Mas agora dá. Que tá agora frio dá. pra caralho. Mas como é que... Não. Porque você sempre foi assim, como é que você se adapta nisso? Eu acho que sim, tem que haver uma adequação, porque eu também não vou sair Imagina no de calor terra de... no 40 graus. Não dá. De sobretudo na prática era isso, não tem como. Não tem a menor condição. Mas... Se bem que quem faz direito é terno com 40 graus, hein? Mas... Eu não... Me perdi. Em relação a usar essas roupas, ter esse estilo, a se adaptar pro Ah, cenário que a sim. gente tem aqui, o calor absurdo. Mas eu também não sou uma pessoa que sente muito calor. E muitos dos ambientes que eu frequento têm ar-condicionado, Então dá pra... né? Então, é faculdade, é o shopping, é restaurante, é cinema, é teatro, é museu. Então, são É mais ambientes propício. que são propícios e que me permitem fazer isso. Mas, além de fazer muita sobreposição, que é uma coisa que, assim, eu gosto, porque eu sou muito magro. Então, acho que isso disfarça... Dá um volume, Dá com um certeza, volume, claro. né? Mas não são peças que são muito pesadas. Então eu tô com uma regata é fina, eu tô com essa camisa aqui, essa camisa também é fina, e eu tô com um blazer que também é fino. Então não são peças que são muito volumosas, peças muito pesadas, que esquentem muito. Então isso também me possibilita, né? Aquele sobretudo, ele é comprido, mas ele não é um tecido que vai esquentar. Ele é mais uma capa de chuva, nesse Entendi. sentido, ele é mais impermeável. É maneiro. É mais pra Entendeu? compor, né? Pra você conseguir É mais fazer pra essa compor. proposição. Maneiro. Porque assim, eu sempre fico na dúvida, porque eu olho, assim, e aí eu queria ver contigo em relação a esse processo que você tem. É um processo criativo, pra você conseguir montar. Vamos supor, você vai pra, vamos supor que uma ocasião, você vai pra um jantar, à noite. Como é que você, na sua cabeça, pensa o que e é um restaurante que não é tão chique, é um restaurante ok. Como é que você se planeja assim mentalmente? Você tem um processo? Você fala, olha, se for de dia, tem que ser mais voltado pra isso. Se for à noite, tem que ser pra isso. Eu acho que, de novo, tem que haver uma adequação. Então, por exemplo, eu não vou chegar num restaurante desse, a menos que seja uma região de praia, sei lá, Búzios, Angra, Cabo Frio, Paraty, enfim. Não vou chegar lá de regata e short. Não convém. Mas eu também não vou chegar lá de terno, porque fica descabido. Então tem que haver uma adequação. E também não vou almoçar com você na praia, por exemplo. Sei lá. Não é muito o caso dos homens, o meu caso específico, mas, por exemplo, cheio de brilho. Cheio de coisa, de pailleteio, de coisa, sabe? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A meu ver, não sei o que não pode. Tá, mas então Mas você não a tem... meu ver não é muito adequado. Você não tem Então um processo... tem que ter essa adequação Entendi. e aí eu parto ou de uma peça-chave. Então eu falo, cara, eu faço muita sobreposição, como eu disse. Então, essa jaqueta ou esse blazer vai ser o ponto-chave do meu look. E aí eu começo por esse ponto-chave, aí eu vou compondo, a partir dessa peça que é o meu ponto de partida. Ou então uma proposta. Então, hoje eu quero fazer um look todo preto.
Então a peça que eu vou usar não vai importar tanto, porque o que vai importar mais é a proposta, entendeu? Entendi. Então eu tenho mais essas duas linhas de raciocínio. Entendi. Pô, muito Queria te maneiro. perguntar, Gerardo, queria te perguntar uma coisa. Muita gente fala, agrediu a moda, não sei o quê, Ah, não sei em quem relação agrediu a- a moda. Tem como agredir a moda? Fala aí. Bom, Opinião do Arthur Freixo. Ou você acha que não tem? é um pouco polêmico, né? Sim. Bom, eu acho que é mais uma questão do que eu falei, de adequação. As pessoas, elas precisam saber que existe sim um código de vestimenta, né? Então falar assim, eu não me arrumo, eu vou num casamento de camisa polo e bermuda. Cara, isso é uma sacanagem. É falta de Desculpa, respeito, é Isso falta é de uma respeito. falta de respeito, Falta de porque respeito. um casamento é muito caro. A pessoa, ela gastou dinheiro naquela festa, ela gastou dinheiro te convidando, ela teve todo um cuidado, todo um preparo, e aí quando ela vai abrir o álbum de fotos dela, vai estar você de camisa polo e bermuda? Sabe? É um desrespeito. Mas, Ele falou sério. Não, mas tá certo. Agrediu, então. Então E- dá pra mas- agredir a moda, né? Dá pra Ou ser... ocasião, dá pra agredir é a uma ocasião. questão de ocasião, Tá. entendeu? É uma coisa que não combina, aquela situação não comporta aquele look, né? Mas em termos de combinação, isso vai depender muito do estilo. Tem gente que tem um estilo mais extravagante e consegue e tem um bom gosto necessário pra fazer um mix and match de estampas, né? Que é uma coisa difícil, Muito. né? É uma coisa muito difícil. Porque você pode Fazer ficar colada igual... com listrado, com... Você pode ficar igual o Falcão, igual o Agostinho Carrara, né? Igual o Hairstyles. Agostinho Carrara é estiloso. Ele é mano. estiloso. É. Né? Mas aí também já entra a coisa do conceito. Muitas vezes as pessoas falam assim, não sei pra que existe desfile de moda, umas coisas que não combinam, não dá pra usar isso na rua, sabe? Mas também tem que ver a proposta do negócio. Eu já falei muito isso, tá? Não dá pra usar isso na rua. Aqueles looks que você vê numa semana de alta costura, não é pra ser usado na rua. Aquilo ali é uma coisa conceitual que é pro artista explorar o conceito, explorar a arte. É pra usar numa ocasião muito específica. Não é nenhuma coisa pra ser usada, é uma coisa, é quase assim, como se você estivesse num museu. É só pra ver, entendi. É pra ver. É, tanto que é um É um desfile, uma conceito, é exposição, uma né? ideia, é isso. Não sei se você já viu, Uma história tem que quer passar, né, na É, não, coleção. é uma todo mensagem. conceito da Tem um documentário que eu vi recentemente, que é do diretor criativo da Balmain, Olivier, esqueci o sobrenome dele, que ele fala muito sobre isso também. O documentário é mais voltado para a vida dele, mais pessoal, alguns dramas que ele está tentando resolver, mas essa parte de fazer, tipo, da construção de uma coleção para exposição. E a forma como é prestigiado. Aí ele cita isso, que é muito mais voltado para como se fosse uma... Ele não fala com essas palavras, mas é mais voltado como se fosse uma exposição, de fato. É uma exposição. Que é algo que você não vai ter várias peças, que você não vai usar várias vezes, que não é uma coisa que é palpável, assim, de que você muitas conseguir vezes comprar. nem vai ser usado. Se você for ver, aí voltando ao ponto da exposição, o desfile da Balenciaga não tem música, Eu vi. né? É um Esse eu cenário bastante simples, se você for comparar, por exemplo, com os cenários que o Karl Lagerfeld criava para Chanel, que já teve até foguete, Doideira. né? Então o cenário pra Chanel do Karl era uma coisa muito importante. Já pra Balenciaga, que inclusive esse ano a gente teve a volta da Balenciaga na Semana de Moda, depois de muitos e muitos e muitos anos. Eu vi o Kanye West foi? Não foi esse que ele foi? Que ele usa aquela máscara zona de... E aí tá usando Acho que direto. foi. Como é que é o nome do diretor criativo lá da Balenciaga? o- Eu sigo no Instagram, é Matthew alguma coisa, não é não? Não, é o... acho que é Dem, não, o nome dele. Eu vi ele divulgando Eu não me e eu não recordo. tinha reparado nessa questão do estilo, que é muito básico, você tá falando, né? Que é as cores e tudo mais. Então, o desfile não tem música, não tem nada, realmente são só um silêncio, diz que é um silêncio perturbador. Ensurdecedor. Ensurdecedor, Ensurdecedor, isso. E é realmente, ou então, por exemplo, outra designer que é a Iris Van Harpen, Não conheço. desculpa, é difícil de falar. Ela cria peças em 3D. Então, assim, Doideira. tem todo um movimento de parece que o negócio está se mexendo. É uma coisa muito doida. E muitas das peças dela vão parar em museus. Caraca. Né? Então, Ela é da onde? tem uma mensagem. Cara, eu não sei dizer de onde ela é, mas por esse nome eu acredito que ela seja da Holanda, da Não, Alemanha. digo a marca. A marca dela é o A quê? marca dela. Ah, tá. É a designer e o nome é... É dela mesmo. dela né? mesmo. Entendi. Uhum.
Maneiro, cara, essa parada em relação a essa exposição, porque eu já tive muito esse discurso, tava falando, eu olhava, pô, a mulher parece que tá usando um pavão nas costas, sei lá, aquelas roupas que tem, um Pois negócio é. enorme. Véu, coloca chapeuzão. umas roupas diferentes, que chapéu enorme. Mas realmente ter essa percepção de que é um público diferente, é pra uma ocasião específica e realmente não é pra... Não Até sei. aquela tem um seriado, esqueci o nome agora, que é de concurso de... Emily in Paris. Não. Não, Que é de você falou concurso comigo. de estilista pra ver quem vai ganhar e tal. Ah, tá, eu sei qual Na é. Netflix, Next, né? American Next Top Model. Como é Isso, que é? acho que American eu acho Next que- Top Model? Eu vi Pô, um maneiro. episódio e aí, tipo, ela criou, a estilista, ela criou um casaco, um corta-vento que, tipo, o que ela queria passar é a pessoa tá andando na rua e como se sacolas plásticas tivessem grudado nela, tipo, pra falar sobre a poluição e tal. É irado, pô. Pô, E é maneiro, uma história realmente eu que ia cheguei. passar, tipo, criticando a Total. poluição. Então. E tanto que, por exemplo, a gente tem as relações de... As relações não, perdão. Os desfiles de meia estação, tem os desfiles das coleções Cruise, né? Que são já coisas mais comerciais. Então são coisas que você vai usar na rua. Aquela bolsa, aquele sapato, aquele casaco. São coisas que você vai usar na rua porque tem realmente um propósito mais comercial. Mas essa semana de alta costura não tem muito essa preocupação, né? É o conceito da marca. E também tem surgido uma tendência muito forte que é o upcycling, né? Sim. Que é você pegar uma peça que não necessariamente pode ser uma peça de roupa. Eu já vi até o cara fazendo isso com um sofá, tecido de sofá. Ele transformou o tecido de sofá numa jaqueta, né? A gente fez, Então, inclusive, um upcycling. upcycling com um projeto Recicla. A gente pegou bermuda e ela transformou em bag, chest bag, em várias Isso é bolsas. muito bacana. E que também é importante não confundir o upcycling com customização. Sim. É a diferença, Sim. né? E, enfim, são coisas que É. vêm surgindo e que a indústria da moda, ela é muito significativa. Um dos homens mais ricos do mundo É o da Louis Vuitton, né? é o do grupo que... a holding, né? Que tem as marcas. LVMH, não é? Se Acho não que me é que tem a engano. Off-White dentro, que tem outras marcas. Eu acho que eu esqueci o nome do grupo. Mas ele tava agora em primeiro, a gente até comentou isso aqui. Na Forbes. Porque é aquela questão, que isso eu adoro falar, que você vai pensar, por exemplo, um produto. Ele tem um preço ali. E tem um valor agregado. O valor agregado ele vem por conta da marca. Então, o valor que a marca tem é literalmente imensurável. Ela pode ser, tipo, infinita. Depende de como ela tá passando aquela mensagem pro público e o público tá devolvendo aquilo ali e enxergando. Então, assim, é maluquice. A parada valoriza de uma forma que nenhum tipo de produto consegue valorizar. Inclusive, eu tava vendo um vídeo sobre isso muito interessante. Você já viu como que, por exemplo, às vezes muitos produtos de luxo, você, numa linguagem bem popular, você não dá nada. Por exemplo, é um brinco de clips, de isso papel, enfim, coisas totalmente banais do dia a dia que são voltadas para um público de luxo, mas que essas pessoas não têm a menor preocupação, porque elas têm tanta certeza da condição social delas que não bizarro. importa. Mas aí você já pega a classe média foge de tudo que lembra a classe mais baixa. Exatamente. Então, às vezes você vê uma classe média muito mais preocupada com isso, com a elegância, com se vestir Com a bem. marca. Porque ela precisa de demonstrativos que afirmem a sua condição financeira, a sua condição social. E aí você vê isso, por exemplo, naquela série Bridgerton, da Netflix. Não, nunca assisti. Eu sei qual é, mas não assisti. Não. Tem Nunca uma assisti. família que é nobre, mas emergente, digamos assim. E sempre usa roupas muito extravagantes, muito coloridas, muito pomposas. E já tem uma outra que é uma família rica, tradicional, que só usa branco. Aí você vê, a família rica tradicional só usa branco por quê? Porque ela não pode pagar a outra? Não. Mas é porque ela tem tanta certeza da condição que ela ocupa e do espaço que ela ocupa que ela não precisa se afirmar. Mas aí a outra, que é um novo rico, digamos assim, precisa apelar para esses mecanismos. E a moda, como a gente vive no mundo capitalista, é uma dessas formas de comunicar e de se autoafirmar e determinar o seu valor. Uhum. Falando como você. Eu vi até um vídeo falando sobre isso.
no TikTok, o cara falando que o rico é emergente, né? Chega na casa dele, aí, nossa, que bonito. Aí ele, nossa, paguei tanto nisso. Aí chega no rico tradicional, aí você elogia uma mesa, por exemplo, aí ele chega e fala, essa mesa tá aí há muito tempo, por exemplo. Eu vi esse falando, vídeo, eu vi esse mesmo vídeo. Falando que, tipo assim, se colocando nesse lugar que você falou, que ele tem tanta certeza e já tá ali há muito tempo nesse universo, né? Não é uma Muito coisa, isso. tipo... Mas é Recente. muito isso, cara. Tem gente que... Isso, aqui no Brasil principalmente, as pessoas, elas gostam de ostentar muito e não conseguem manter isso com o estilo de vida. Então, fazem coisas pontuais, por exemplo. Pessoas juntam muito dinheiro, aí você vai poder investir ou ter outros meios ter outros fins para esse capital, e ela investe tudo num relógio, por exemplo, num carro, numa customização, num combo, numa festa, entendeu? As pessoas, às vezes, esses valores são muito invertidos, de fato. A pessoa que tem o poder para poder conseguir adquirir uma peça de alta costura, de ostentar de alguma forma, ela não precisa ficar fazendo aquilo ali, ela faz aquilo ali se ela quiser fazer, porque para ela é ok, tá dentro do padrão. Tem aquela parada que eu vi recentemente, que eu até falei contigo, de que se você não... Isso eu já vi, tem várias pessoas que falam diferente. Tem gente que fala, se você não puder, você quer comprar alguma coisa, eu quero comprar esse copo aqui, se você não puder pagar por esse copo, o valor dele multiplicado por 10 em dinheiro, você não pode comprar. Em dinheiro, fora que você tem no banco. Se você não puder ter e pagar isso em dinheiro na hora, o valor 10 vezes correspondente ao valor do copo, você não pode. E tem gente que fala a regra dos 10%. Quero comprar alguma coisa. Vai afetar mais do que 10% do meu patrimônio? Se for, esquece. Você não pode pagar por isso, mas você tem o dinheiro. Porque não é inteligente fazer isso. Só que as pessoas chegam num nível de que elas querem tanto ter algo para poder se distanciar e falar que está num nível diferente ou que está com dinheiro e se afirmar nessa situação, nessa posição social diferente, que ela ignora completamente, administra mal financeiramente e faz essas merdas. Principalmente num mundo onde muitas vezes a gente é influenciado não só a consumir um produto, mas consumir uma experiência. A experiência, muitas vezes, é que vai distinguir isso, essa diferença. Com E a certeza. galera não tem muita consciência de classe, né? Tipo assim, a classe média, por exemplo, ela acha que tá muito mais próxima da elite do que da classe mais baixa, só que é tipo totalmente ao contrário. A classe média é muito mais próxima. E o mercado só cresce por conta disso, porque as pessoas não param de comprar. Sim. Por exemplo, tem sonho de muitas pessoas é ter uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. Tanto que teve até um problema recentemente, não um problema, né, mas tinha até um grupo específico de mulheres, agora eu não lembro de onde era, acho que você falou isso comigo, que foi falar, porque muitas bolsas, principalmente essas que são mais básicas, que não tem um design muito arrojado, não são tão caras, vamos colocar uma bolsa de 5 mil, estava sendo mal visto porque muita gente estava juntando muito dinheiro e comprava isso. E tinha gente que não queria ser visto da mesma forma como as pessoas que juntaram dinheiro para comprar aquilo foi visto. Teve um movimento, eu não lembro, acho que foi em 2018 que aconteceu isso, que eu vi um vídeo no YouTube falando sobre isso. Teve um movimento, acho que foi na França, um grupo específico pequeno de mulheres que estava incomodada com isso, falando que a marca estava se prostituindo, a marca estava ficando mais popular, que estava perdendo. Sim, obviamente é um caso separado, mas representa isso, porque as pessoas de fato querem conseguir parecer ser algo antes de ser. Isso que eu mais fico bolado. As pessoas querem parecer ser para as pessoas verem no que de fato construírem algo, uma caminhada, uma jornada para poder ser aquilo. Então isso faz uma diferença muito grande. Vou dar uma pausa muito rápida, que eu tô apertado, tô com sede. E a gente volta. Fala, galera, voltando aqui, pausa estratégica para ir ao toalete, que hoje estamos... Hoje a gente tá educado, né? Eu geralmente falo que a gente tá parando pra mijar e volto, mas eu não posso falar isso, que a gente tá com um rapaz aqui tá dando aula de etiqueta. Então a gente sempre gosta, cara, de... Assim, isso eu sempre falo. Eu quero fechar sempre, eu quero começar em alta e terminar em alta. Eu não quero aquele vídeo que é aquilo lá, galera, seja bem-vindo e tal, e agora estamos chegando ao final. Eu quero que a galera fique até o último segundo e que o conteúdo continue relevante. Então, qual que é a ideia? A gente sempre fecha com perguntas que... O ideal é que você faça de bate-pronto. Pergunta e responde rápido. Só que não precisa ser rápido. Acaba sendo umas perguntas mais pessoais mesmo, entendeu? Pra dar uma Beleza. descontraída também no assunto. Vê se não viaja, né? Não, eu vou viajar. Não viaja muito não. Viaja e faz umas perguntas malucas nem eu sei responder. Começa aí, então. Bom, se estiver dentro do meu alcance... com esses Tá bom. Vou fazer uma aqui. A gente tá falando até de profissão, tá? Você falou que tem várias profissões que você tem hobby e tal. Pensa uma profissão aí que você não levaria jeito... Engenheiro Engenheiro químico. Por quantidade de química, né? Você ia ser um péssimo engenheiro químico, então.
eu não ia nem terminar a Ah, faculdade. você nem, eu acho que eu nem entro, pô. Eu ia ser jubilado. Isso aí, química não tem como, não. Vai fazer É, uma que eu gosto de fazer, que é mais filosófica, para pensar assim, que é quando você escuta a palavra sucesso. Quem que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Na hora, assim. Você pode interpretar isso de várias formas. Pessoa. Não me vem muito uma pessoa na minha cabeça, mas me vem uma ideia. Realização pessoal. Sucesso não precisa ser um sucesso financeiro. É isso que... É porque tem gente que fala, uma personalidade famosa, que é da área, que ela se inspira. Tem gente que leva para um lado muito mais sentimental e fala da família, por exemplo. Mas maneiro, acho que tem muito... Acho que é isso. Maneiro, relação cada pessoal. um tem uma É, resposta eu gosto de única, perguntar né? porque todo mundo tem uma resposta literalmente única. Faz mais uma aí. Tem uma outra aqui. Qual legado você gostaria de deixar para as próximas gerações? Bom. Posso me estender um pouquinho mais? Claro, porra. Ah, tá. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o legado. E eu tava assistindo aquele filme, Coco, eu não lembro o nome. em português. Coco? Da Disney, que tem aquela música, Lembre de Mim. Putz. Ai meu Deus, como é que é o nome do filme? Coco? Qual é o nome do filme, alguém sabe? O que Coco é o nome em inglês, Ah, tá. ai meu Deus. Enfim, mas... Enfim, tava assistindo esse filme e aí tem essa música Lembre de Mim, fala sobre o legado. E eu comecei a refletir sobre essa necessidade que a gente tem de deixar um legado, né? Às vezes a gente pensa que pra deixar um legado a gente precisa ser perfeito. E a gente busca cegamente, desesperadamente, ansiosamente essa perfeição. E quanto mais a gente busca, mais a gente se afasta dela. E aí eu comecei a me perguntar o porquê dessa necessidade de deixar um legado. E isso é o que? É narcisismo? Não acredito que é narcisismo, porque se uma pessoa que é narcisista, ela já acredita que ela é o supra-sumo de tudo que é bom, de tudo que é digno, maravilhoso, e ela não teria essa preocupação ansiosa e angustiante. Então acho que todos nós carregamos um medo muito grande de não ser bom o suficiente, de não ser o bastante, e isso faz com que a gente queira se tornar pessoas melhores, pessoas que deixem um impacto positivo para as gerações posteriores, futuras. E o legado que eu gostaria de deixar... Essa é uma pergunta difícil, nossa. Muito. Bom, o legado que eu gostaria de deixar é um livro. Eu gostaria um dia de fazer uma coletânea com as coisas que eu escrevo. Eu gostaria de deixar uma carta de despedida. Eu gostaria de deixar o meu conteúdo de alguma forma. Sim. Mas acho que o maior legado que eu posso ter é o de ter impactado essas pessoas que vão carregar um pouco de mim. Pode ser um hábito, pode ser um gesto, pode ser uma palavra, mas isso que essas pessoas vão carregar na memória é o maior legado que eu posso deixar. Show. Aí, a parada assim, pegou um clima sentimental aqui. Fiquei até, né? Vai ser. Maneiro, muito maneiro, cara. Muito bonito, inclusive. Poético, né? Poético. Uma outra que eu gosto muito de fazer, que aí já foge totalmente dessa pegada sentimental, que é uma viagem que você não fez, mas tem muita vontade de fazer ainda. Grécia, por quê? Eu gosto muito porque eu acho que a Grécia, ela reúne várias coisas que são importantes pra mim. Ela tem muita cultura, é um lugar que tem praia, é um lugar que é muito bonito, a cultura é legal, a comida é muito boa, então reúne coisas que são agradáveis pra mim. Show. Não, irado. A última minha aqui, se você pudesse ser uma pessoa viva hoje, quem você escolheria? Melhorou. Deve ser uma pessoa... Nossa, uma pergunta muito difícil, porque o que distingue uma pessoa da outra são os pensamentos, as experiências e a criação. Então... Por um dia só, por um dia. Precisa filosofar. Dá pra ser mais... Tá bom, ok. Mais objetivo. Alguém que você admire? Ninguém? Pode ser que não tenha ninguém. Não tem ninguém que eu acho que eu também não sei se eu... Eu não gostaria de ser ninguém por um dia, porque eu não gostaria de abrir mão da minha história. Não, mas isso não mudaria nada. Tipo assim, aquela coisa hipotética, entendeu? Uma coisa hipotética, muito hipotética. De você um dia ser alguém. Essa parte que eu tô...
viajando um pouco. Tá tranquilo. É, não, Não tem tranquilo. problema não, faz parte, normal. Eu também não saberia responder. Eu ia falar, pô, Eu preciso pensar em alguém. não tem vontade. Eu acho, cara, ó, vou falar. Você, por exemplo. Você não é entrevistado, Isso é mas. uma pergunta muito Tô te difícil perguntando das aqui. pessoas. Essa é nova, eu Já não tinha falei feito. várias vezes. Ah, que você é Neymar por um Eu dia? ia ser o Neymar por um dia, com certeza. Na final de Copa do Mundo, pô. Fazendo gol, né? Fazendo gol, óbvio. Imagina a sensação. Mas pode ser alguém antigo? É, morto, né? Pode ser alguém É, morto? pode ser. Caraca, Tá, não doideira. uma pessoa específica, mas eu gostaria de ser, por exemplo, um secretário de Estado. Alguém que Ah. tá ali por dentro e que tem acesso a esse tipo de informação. Bem filme de Casa Branca. assim. É, Aqui, exato. tem aquele lá, Snowden. aquele. Agora esqueci o nome. Mas é que todo mundo morre e o cara ele é eleito, já viu? Sabe qual é? Não. Ah, essa daí mesmo. Ah, Porra, é essa foda. é braba. Porque é um cara que não tá preparado e aí do nada ele assume o cargo. Ele é o presidente. único que sobrevive. Porque todo mundo morreu. morre. Ele é o E aí ele não tem preparo, tipo assim, ele tem um preparo mais básico. Aí esse é acesso que mostra ele aprendendo as paradas de segredos de Estado e mas tipo assim, comandando romantiza operações. muito Não, óbvio o que presidente. romantiza, Tipo pô. assim, a maneira absurda. Mas Ele é todo seria maneiro. certinho. Seria maneiro, cara. Tal. E acho que seria mais foda ainda. Só que eu não sei se na época que você estaria vivendo isso, você teria a percepção que a gente tem hoje. De ser um secretário, ou na época, assim, muito antiga. Tipo, 1800 e pouco. Porque as ações feitas lá têm impacto até hoje. Então você participar, por exemplo, do plano industrial de um tipo assim, de tal local. Você participar da construção, tá ligado? De você ter um impacto que vai carregar. Isso aí seria doideira. Você tomar uma decisão Você que constrói vai impactar. esfinge, né? Que vai impactar daqui a 200 anos. Né? Viagem. Mais uma, então, minha, que eu gosto de fazer, que essa é abstrata, mas dá pra você pautar alguns pontos. Que é, por exemplo, como você se vê, mais fácil, como você quer estar nos próximos 10 anos. O Arthur daqui a 10 anos. O Arthur daqui a 10 anos é um Arthur com uma profissão definida, não necessariamente uma, pode ser mais de uma, com uma família estruturada, com mais independência do que eu tenho hoje, com sonhos já realizados e com mais sonhos a se realizar, e uma pessoa que tenha sucesso e esteja em busca de mais sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo de realização pessoal. Claro. Sim. Disso. Acho que é isso, Então cara. é isso, então, galera. Foi um prazer conversar com você, cara. Pô, eu, de verdade. sinceramente, eu sabia que ia ser um papo foda, mas não sabia que ia ser tão Me surpreendeu. profundo, entendeu? Em vários aspectos. É isso, cara. Isso é Obrigadão muito pelo bom, papo. isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, pra Espero mim trazer aqui. foi um prazer enorme estar aqui, eu agradeço mais uma vez o convite e fico muito grato. É isso, cara. É isso, então. Espero te ver aí em ascensão por muitos e muitos anos. E, galera, um abraço.